Fala galera do Dissonante Podcast, eu sou Vinícius Lima, a gente está começando mais um episódio hoje com minha amiga Sinha Vaz, Isso. que já estava prometida de vir desde o começo, velho. E aí eu falei, não, uma hora vai dar Uma hora certo. vai, acontece, né? Pô, obrigado por ter vindo, por ter topado, velho. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando alguma coisa sobre a minha vida, é legal. E você, tipo, acompanhou desde o começo, desde quando a gente tava comprando as paradas, ainda nos testes, ainda com um cenário um pouco mais simples e tal. Quer dizer, o cenário não mudou muito, mas a gente tirou sofá, tinha um sofá aí, a gente trocou, Isso. microfone a gente trocou e tal. E aí você tava acompanhando e sabia que uma hora ia rolar. Sabia que uma hora ia, né? Tudo tem seu momento, né? Tudo tem Chegou seu o momento. Acho que é isso. Sim, hoje a gente, como eu tava te falando mais cedo, a ideia é falar um pouco sobre o mundo da estética. Uhum. É um mundo aí que tá muito em alta, né? Acho que eu vou tirar esse fio aqui da frente. Tava bem. Tava bem na frente da gente. Tava bem na frente Tava da bem gente. estranhão, mas não hein? sabia o que era. Sim. Eu não sei se é por conta das redes sociais, que o pessoal hoje tá muito mais vaidoso do que era, Uhum. ou se também um pouco da evolução da tecnologia também ajudou um pouco nas técnicas, porque são muitas técnicas e eu percebo que cada dia É. tem técnica nova. É uma área que, assim, você tem que estar o tempo inteiro ligado, tem que estar estudando, tem que estar correndo atrás. Agora, eu acho que essa questão desse crescimento tá ligado um pouco à internet, né? Lógico, porque a facilidade de conhecer, né? Aí tem as blogueiras que já posta. Influencia, né? Essa questão influência digital é Influencia. realmente verdade, né? Isso. E aí o que acontece? Nós profissionais, a gente tem que estar até se preparando mais do que antes, porque às vezes o cliente chega pra gente, procedimentos que a gente não realiza, a gente tem que estar sabendo, porque senão a gente fica meio que Entendi. perdido. Até para conversar em alto nível, digamos assim, né? Isso, exatamente. Pra mim, eu tenho muita facilidade porque eu estava até comentando com o Humberto outro dia. É incrível como a estética me escolheu, eu não escolhi ela, sabe? É uma coisa que veio lá da minha infância. Eu não tinha nem noção que eu seria, né, uma esteticista, mas hoje, quando eu olho para o meu passado, para minha história, eu vejo que é desde lá da minha infância, Já sabe? tá, você percebe que já tava lá Já tava alguma. aqui. É uma coisa que já tinha nascido ali comigo, meio assim, sabe? A minha mãe, ela é muito ligada em cosmético, sempre foi. Aham. Então ela vendia Avon, vendia, né, várias marcas e tal. Aquelas revistas, né, e tal. Isso. E aí eu tinha muito problema com acne. Minha pele era acneica demais. E eu, graças a ela, hoje eu não tenho tantas sequelas, né? E ela é muito preocupada. E aí ela, passa isso, usa aquilo outro. Eu não era muito ligada, mas por conta dela, né? Minha mãe, pra Entendi. dormir, minha mãe se arrumava pra dormir. Mas é E eu, vaidosa. criança, eu ficava sem entender. E passava cremes e mais cremes. E ali era Desculpa te interromper, a gente nem brindou, velho. É verdade. Um brinde. Um brinde. Então, desde pequena você estava envolvida, mas sem se tocar ainda. Sem me tocar, exatamente. Então, eu sou muito curiosa, né, em relação às coisas. Medicamento, né, essa área, sempre eu tive uma certa, como é que eu vou dizer? Uma certa afeição, né? E aí, Curiosidade mesmo, curiosidade de saber, de de querer saber. ler bula. Minha mãe tomava medicação, eu sabia de qual a medicação que ela tomava, às vezes ela nem sabia, eu já sabia. Então, o meu primeiro emprego foi no salão de beleza, né, aqui em Canavieira. É verdade, você já tinha me falado mesmo. Então, o que acontece? A estética foi me puxando no automático, né? Eu não falei que eu ia trabalhar no salão de beleza. Quando eu vi, eu estava no salão de beleza. Então, com o tempo, eu fui para outra área, né, que não tinha nada a ver. Prestei serviço no Transamérica, no spa, durante o período que eu estava no salão. Mas que já também, o spa também Já era na área. já é a área ali de bem-estar, né, e tal. Isso, então foi meio que eu fui puxada, né, para isso, né? Quando eu casei, foi que eu me distanciei um pouco
dessa área, porque eu fui para a área de comércio, de vendas, né? E aí meio que deu uma esquecida. Mas assim, eu que já também conheço sua história, querendo ou não, você foi para o comércio e tal, mas vocês tinham uma loja de sapato. De sapato, Então, era. assim, também não fugiu muito da questão da Tava moda, né? ligada também à estética e Este- imagem Isso, pessoal, né? imagem Então, pessoal. eu continuei de alguma forma dentro, É, né, do ramo, não né? foi para algo assim, totalmente fora. Apesar que vendas, né, comércio muda muito, não é Muda. serviço, mas assim, tem uma ligação, Tem uma né? ligação muito forte, de alguma forma tem. É, Porque ali eu estava prestando, de qualquer forma, estava dando autoestima, né? é. As pessoas que procuravam estavam também interessadas na autoestima. Então, eu passei um tempo, o quê? 7 ou foi 8 anos, né? Que a gente ficou com a loja. Uhum. E foi através da loja também que eu voltei para estética, né? Que eu fui morar em Tabuna. A gente abriu loja lá em Tabuna. Então, nesse período que a gente estava numa fase de fechava ou continuava, né? E naquele impasse. E aí, uma cliente que se tornou minha amiga, que é minha amiga até hoje, a gente se fala pelo WhatsApp sempre, Uhum. ela foi fazer um curso de massoterapia. E aí, ela chegou e falou, né? Ô, amiga, você não quer fazer um curso de massoterapia? Ela nem sabia da minha história do passado, nem nada, né? Seria bom pra você e tal, acho que pra desestressar até, né? Porque no período foi um período meio conturbado pra gente. Mas aí até então era o curso de massoterapia não era ainda a faculdade, Não, né? não, Era só o era um curso curso. livre, aí. Seriam 6 meses de curso. Aí eu conversei com o Humberto, como ele sempre me apoia nas minhas coisas, né? Aham. Eu acho Mas que é ele, assim, tem que ser. eu acho que ele nem tava Pode assim falar, mãe. Pode falar, pensando. tipo, esperto. Eu acho que ele nem tava Agora pensando ficou. tanto, mas ele falou, poxa, ela quer, vou deixar, né? Vai, faz. Faz. E aí eu fui fazer esse curso de massoterapia. E aí foi como se tivesse voltado tudo de novo, sabe? Entendi. Eu tava um pouco adormecida e aí voltou de novo. E eu busquei. Quando eu terminei o curso de massoterapia, é, essa minha amiga Carla, né, que ela mora hoje em Itabuna, ela já morava na época, ela teve que parar e eu continuei. Teve algum probleminha lá e ela teve que Ah, parar. vocês fizeram um curso juntas. Foi, de início ela já estava fazendo o curso, Ah, tá. né? Ela Entendi. começou antes de mim. Ó, que onda. Agora ela parou e você continuou. E eu continuei. Hoje ela tá na área, mas ela ficou um tempo afastada, né? Entendi. E eu segui, né? Entrei na faculdade, depois que eu fiz o curso de massoterapia. Aí eu fiquei sabendo que tinha faculdade em Ilhéus. Foi Aí você quando fez faculdade em estética. em estética e imagem pessoal Entendi. em Ilhéus. Quando eu estava para vir para Canavieiras, que a gente fechou a loja, aí eu conversei com o Humberto e tal. Ele falou: amor, acho que seria uma boa. Tô vendo que você tá gostando, tá se identificando, né? Como a gente iria fechar as lojas e eu ia ficar sem, tipo, meio que agora, vou fazer o quê, né? Uhum. Como era uma coisa que eu já conhecia e que eu gostava, eu resolvi investir nisso daí. Então eu vim para Canavieiras e fiquei fazendo a faculdade online, que era só uma vez na semana. Quando foi chegando pro final da faculdade, que é sempre assim, né? Começa, diz que é Começa de a um jeito. apertar e tal. E aí começou a apertar, a gente ia 2, 3 vezes na semana, mas foi um momento assim que foi muito importante para mim, né? Porque quando eu fechei a loja, eu fiquei um pouco bem perdida. Você passa anos fazendo uma coisa, Fica né? mesmo. E aí depois você fala, poxa, eu não vou fazer, e agora? Eu vou fazer o quê, né? Você se encontrou rapidamente na estética? Ou você ainda ficava naquela dúvida, "Ô, será que vai dar certo? Será que não vai? E tal. Ou você nem passava. Que não ia dar certo. Na dúvida se realmente. Na verdade, eu não sei nem te responder ao certo essa pergunta. Então, Mas provavelmente você não ficava muito viajando nessa de vai dar certo ou não. eu não pensava nisso, na verdade. Eu não Aham. pensava se ia dar ou não dava Você certo. estava fazendo o que Eu você estava fazendo. É porque eu tinha geralmente. percebeu que tinha aptidão e era o que Isso, gostava. e era o que eu gostava. Eu lembro que muitas pessoas chegavam para mim e falavam: isso dá dinheiro? E você vai trabalhar em É uma pergunta, que é uma Canavieiras? pergunta comum. Ainda tem essa questão, pô, Canavieiras é interior. Então, Isso. assim,
tem público para essa sua profissão? Isso, porque hoje é uma coisa muito mais conhecida do que quando eu comecei, né? Com certeza. Eu iniciei o curso de estética. Até também por causa das redes sociais. Né? Exato, que na época não tinha isso de rede social. Era bem Facebook, né? O Facebook, eu mesmo nem usava praticamente o Facebook, quase nem entrava em nada. Internet, pra gente ter internet em casa, era aquela coisa, não era todo mundo que tinha. Existiam uns modemzinhos. Ou era muito lenta, Era lenta, então não tinha esse acesso, né? Então eu ouvi várias perguntas, mas eu nunca parei para falar se eu continuo porque isso vai dar ou não vai dar. Eu queria fazer. Eu sentia que eu precisava daquilo ali. Entendi. E aí o que eu pensava? Se lá no futuro não dá certo, que eu não pensava na possibilidade, mas eu sabia que Deus ia colocar outra coisa, porque a minha vida sempre foi assim. Eu nunca programei as coisas, Deus sempre colocou as coisas para mim. Então, eu meio que não tenho muito isso de ficar perguntando, entendeu? Eu vou por aqui e se não der certo, o que eu vou fazer? Entendeu? E você... Toda hora eu vou repetir isso. Eu que já lhe conheço. Eu não sei se você sempre foi estudiosa. Tipo, sempre fui. De criança, sempre foi, né? Sempre fui. Mas assim, das vezes que eu vi você em relação à estética, eu sempre percebi você muito estudiosa. Até agora na pandemia, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, que você precisou ficar em casa, você se dedicava muito ali nos cursos e tal. Isso também, com certeza, lhe ajudou muito, né, nessa faculdade, sendo que você tinha um tempo sem estar estudando. Isso, né? Exato. Eu passei muito tempo, né? Eu terminei o ensino médio quando eu tinha 17, ia fazer 18. E depois eu não estudei mais, né? Depois era uma coisa que eu tinha dentro de mim, que eu tinha que um dia estudar. Então, quando eu fui estudar, eu só quero estudar. E eu acho que por isso até que eu não ficava pensando se ia dar ou não dar certo, né? Você estava focada naquilo. Estava focada. Eu fui uma aluna no colégio que quando eu não tirava 10 numa prova, eu ia para casa chorando. Entendi. Eu tive problemas de ansiedade quando eu tinha 11 anos. Misericórdia. Eu tive problema de ansiedade porque quando chegava o período de prova, eu passava mal. Mas não é porque eu ia perder, eu queria tirar 10. Rapaz. É diferente você... eu vou perder na prova. Eu queria tirar 10. Se eu tirasse 9,5, eu chegava em casa arrasada. Então nunca precisou fazer recuperação e tal? Nada disso. Sim. Eu perdi de ano uma vez, que a gente vai chegar um momento que a gente vai falar, né, sobre isso, por problemas de saúde. Que provavelmente também atrapalhou um pouco a sua faculdade, aquele finalzinho ali, não foi? O meu finalzinho da faculdade foi os meus colegas que me ajudaram a passar de ano, né? Porque foi muito complicado. Aquele último semestre... Rapaz, eu lembro isso dessa né? Mas eu tenho um histórico de finais de coisas na minha vida. Sempre existe algo assim desse tipo. Parece que é pra dar mais força pra poder, provar, não sei. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu perdi meu pai, né? No semestre que eu ia terminar o ensino médio. Uhum. Foi quando eu perdi meu pai. Que na época era terceiro ano, né? Terceiro ano, era. Então, ele faleceu no mês de junho. E eu, no final desse mesmo ano, eu terminei, né, o ensino médio. Então, assim, foi muito parecido, né? Quando eu estava no último semestre da minha faculdade... Aí eu tive aquele problema que você conhece, que a gente, né, provavelmente em algum momento aqui a gente vai falar. Não, mas vamos falar logo disso, porque senão a gente vai ficar enrolando, postergando. Né? É verdade. Eu sei que você precisou, não sei se você chegou a parar a faculdade, ou se você conseguiu levar para terminar meio que na tora ali. Mas provavelmente foi por conta dessa questão, um problema que você teve respiratório, que acho que você teve desde criança, se eu não me engano. Isso, eu tenho... Como foi? Então, eu tenho um problema respiratório desde os 14 anos, né?
Porém, até essa data, que foi, né, eu não lembro o ano, porque eu não tenho muita, como é que diz? Eu não sou muito Referência de apegada datas. a datas, mas foi no último ano da minha faculdade, final de 2017, eu creio. Acho que é isso. Então, que eu fui descobrir a gravidade do problema que eu tinha, né? Eu não sabia o quão que era grave. Eu levava numa boa. Assim, tinha algumas crises, né? Tinha momentos que eu ficava muito mal, fazia tratamento e tal, mas nesse ano foi que eu descobri a gravidade real do que estava acontecendo comigo, né? Uhum. Esse é um assunto que eu me emociono quando eu falo dele, né? Se você não Que quiser já fiquei falar, meio rouca. não precisa falar. Não, mas eu acho que é legal falar. É. Então, assim, foi uma foi uma provação, né? Pô, tô ligado. Eu estava muito focada nos estudos. Uhum. E uma das coisas que me fez terminar foi porque eu sou muito disciplinada. Uhum. E Humberto reclama de mim pelo meu excesso de disciplina. Você, quando começa uma coisa, você quer ir até o fim. Eu tenho que ir até o fim e eu tenho que dar o melhor de mim para aquilo ali. Uhum. Então, assim, eu estudava. Tem gente que fala, faculdade online você não aprende, realmente. EAD, eu também já tive esse preconceito e quebrei com minha mãe, inclusive. Pois é. Que quando minha mãe tentou fazer faculdade, EAD, à distância, eu falava com ela, minha mãe, não faça não sei o que e tal. Ela, rapaz, é o que tá ao meu alcance. Eu já pesquisei sobre faculdade, uma faculdade que tem prestígio e tal. Já conheço os professores e tal. Vou fazer. Fez, se tornou uma excelente profissional, como você também. Passou em concurso, hoje está concursado, tem sua estabilidade na área que ela decidiu Que ela trabalhar, na assistência social. Então, depois disso, eu quebrei muito essa questão do preconceito com cursos EAD e hoje virou uma realidade. Virou uma realidade, né? Hoje virou uma realidade. E uma realidade muito nítida, né? Exatamente. Então, quando Mas tinha muito esse preconceito mesmo. Sim, tinha. E quando eu fui um pouco com preconceito também. Uhum. Mas era o que eu tinha. Só tinha era faculdade de estética online. Então, eu fui fazer. E depois eu percebi que não existe isso. Na verdade, existe o aluno. Não existe a faculdade, existe o aluno. Então, assim, lá tem tudo. Se você quiser aprender, lá tem tudo. Lá tem vídeo, lá tem apostila. É um portal, assim, gigantesco. Uma biblioteca lá para você aprender o que você quiser. As informações estão lá. Cabe a você ir buscar. E você não pode focar na prova. Você tem que focar em aprender, né? Então, foi o que eu fiz. Bom, eu cheguei, aí eu vi aquele monte de coisa. Eu falei, e agora? A gente fica meio que, tipo, querendo engolir tudo ao mesmo tempo. E aí a professora passava, era no dia de quarta-feira, ela passava, né, o assunto é esse, desse semestre, não. Chegava em casa, eu acho que talvez as pessoas falam muito do curso online, porque se você não tiver disciplina, realmente não funciona. Tem isso. Né? Então, eu trabalhava durante o dia, quando eu comecei, eu estava no Transamérica, que eu estava prestando serviço. Uhum. No spa de novo, né? Pela segunda vez, depois de anos. Depois eu fui trabalhar no salão, eu também trabalhava a domicílio. E aí eu separei 2 horas por dia para estudar. Então, chegava às 7 horas, eu pegava, abria o computador e ficava de 7 às 9, todos os dias. E aí, quando veio essa fase que eu fiquei doente, que já foi no último semestre, que eu tinha que fazer as últimas aulas, que são as mais pesadas, né? E tinha que apresentar seminário, tinha o TCC, né? Tinha estudo de caso para fazer, que eu tinha que ir para eles para poder fazer. Então, eu tinha que dormir lá, várias coisas assim, que era tudo no último semestre. O melhor momento da faculdade, na verdade, né? E aí eu me vi ali, agora, o que eu faço? Né? Mas eu não parei, eu fiquei 1 mês sem ir para aula. O primeiro mês do semestre eu fiquei sem ir para aula. E aí meus colegas não lembrava se você tinha parado ou não. Eu fiquei ainda 1 mês parada, né? Tipo, a professora, conversei, ela era muito gente boa. E aí os meus colegas mandavam meu material para casa,
Se precisasse de alguma coisa, aí eu tinha uma colega aqui, eu tenho uma colega aqui que ela ia lá na minha casa, se fosse para mim escrever alguma coisa, né? E aí eu sei que eu fui levando. E consegui, né? Graças a Deus. Mas não foi fácil, não. Imagino. Não foi, não. Mas eu acho que foi gratificante. Talvez tenha sido algo que, para poder no final ser melhor, né? Até, não sei. Eu entendo dessa forma. É algo que ficou marcado para mim, sabe? Uma conquista que não foi só uma conquista. Eu venci uma batalha. Então, eu só agradeço mesmo. Eu lembro que teve a festa de formatura. Foi. Que você falava assim, não, eu tenho que ir. Aí Humberto ficava preocupado. Sim, você não pode ir. Eu Isso. tenho que ir, eu me formei. Depois dessa luta toda, não vou pra minha festa de formatura, eu tenho que ir. E aí, eu vou, eu me cuido, eu dou meu jeito, eu vou. Ele preocupadíssimo. Eu lembro disso. Ele ficou muito preocupado. Só que eu precisava fazer aquilo. É o final de um ciclo, né? Era um final de um ciclo e eu não estava comemorando uma formatura. Entende? Era algo assim. Como é que eu vou dizer? Me superei. Entendi. Né? Uhum. Eu tinha tudo para ter parado. Eu pensei até em parar. Então, quando eu continuei, e que Deus foi mandando as bênçãos, né? De pessoas, colegas que me ajudavam na prova, que mandavam material para mim, que, sabe? Nossa, eu tive muita ajuda na faculdade. Então, com certeza foi Deus. Não foi eu, assim, que eu terminei a faculdade, foi Deus. Então, no final, eu falei, agora é minha hora, eu tenho que comemorar isso daqui. Com certeza. E foi interessante que, tipo, eu tava tão mal, né? Problema de saúde, tomando medicação, não podia isso, não podia aquilo. E amanheci o dia na festa. Amanheceu o dia na pá. Mas é isso. Eu lembro que 4h30 da manhã, eu e minha professora, eu fiz uma selfie e mandei pra Humberto. Nem lembrava que eu tinha feito essa selfie. E aí ele, foi de manhã, ele mandou, eita, tu ainda tá acordada? Aí 4h30 da manhã. Filho. Então, assim, foi mágico pra mim, sabe? Não foi só uma formatura. Não imagino. Mas e aí, depois da formatura, você falou, bom, agora eu tô no mercado de trabalho, massoterapeuta, esteticista, vamos trabalhar. Como foi? Então, eu já estava atuando, né? Uhum. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava trabalhando. Quer dizer, eu tinha parado por conta de ter ficado doente. Sim. Mas eu já tinha cliente, já estava no mercado, na verdade, né? Legal. Eu já atendia, já fazia, não fazia tudo, né? Como eu faço hoje, mas já fazia algumas coisas. Uhum. Então, quando terminou a faculdade, o meu propósito era fazer a pós. Porque aí, mas aí eu tava com esse probleminha ainda, porque eu terminei a faculdade, mas continuei doente, Isso, lembra? Então, assim, ficou aquela coisa. Meu Deus, e agora? Poxa, depois de uma faculdade, de tudo que eu fiz. E aí eu lembro que eu cheguei no médico um dia e ele falou bem assim, você vai ter que parar de trabalhar. Eita. Nossa, meu mundo desabou nesse dia. Porque foi justamente quando eu ia me formar. Porque você ficava muito cansada, né? Eu tinha sibilos, né? Era horrível. Ah, sibilos é aqueles... Aquelas doadinhas quando respira. Né? Então era impossível atender alguém com aquilo ali. E aí eu já tinha passado muito tempo tomando medicação. A emoção que vem. E aí não conseguia, né? Resolver. Você tomava também nebulização, né? Fazia 4 nebulizações por dia. Nossa, é mesmo? Era. Que foi uma dessas coisas que me atrapalhava ir para Ilhéus, né? Porque eu tinha que levar aquela aparelhagem toda para poder... Para fazer nebulização. Era. Mas aí eu tive uma colega que eu fiquei na casa dela e aí ela, se precisar, eu tô aqui. E aí ela tinha carro, ela, colega, se tiver alguma coisa eu te levo no hospital, né? E aí foi com ela. Sim, hoje ela tá morando, ela foi pra Suíça, agora tá morando nos Estados Unidos. Você já falou Lembra dela. que eu já falei dela? Ela foi meu braço direito, meu braço esquerdo, assim, pra terminar a faculdade. Porra, tomara que ela veja eu vou mandar pra ela depois. Então, assim, foi muito importante, sabe? A ajuda que ela me deu nesse período. E aí, o que acontece? Quando eu terminei, eu lembro que a gente foi dar notícia pro médico, né? Ah, ela se formou. Aí ele falou, você não vai poder trabalhar desse jeito. Caramba, velho.
E aí eu chorei muito no consultório no dia, mas até o médico, foi Deus também que mandou para minha vida, porque ele abriu a Bíblia na minha frente, o doutor Silvânio. Que é um médico que eu já sei também que você tem uma gratidão muito grande por ele, né? Muito grande, que foi enviado de Deus. Um profissional, assim, parece, pelo que você conta, um profissional que vai além da simples profissão da medicina. Isso, com certeza. Ele me acolheu de uma forma que eu não sei nem te explicar, assim, né? Porque eu conheci ele quando eu tinha 14 anos, que foi uma crise que eu tive no Hospital Maria Gorete, lá em Itabuna. E depois eu não consegui mais ter consulta com ele, porque na época eu morava em Santa Luzia, né? Era falta de ar mesmo, né? Então, na época eu fui diagnosticada com bronquite, né? Adolescente. Na adolescência. Mas era uma bronquite diferente das outras pessoas, porque geralmente bronquite, você toma medicação e você leva a tua vida, né? E eu tinha dificuldade de levar a minha vida. Sempre eu me embarreirava com isso daí. Sempre tinha alguma coisa que acontecia e eu não podia trabalhar. Eu não conseguia trabalhar normal como as outras pessoas. Então, eu lembro que eu encontrei com ele, né? Quando eu tinha 14, depois eu não consegui mais ter acesso a ele. Quando eu já estava com o Humberto, que eu estava já com 21, a minha irmã estava com a filha doente, aí falou assim, eu vou levar ela em Itabuna. E lá tem um pneumologista, assim, você podia ir e tal. Aí fui. Quando eu cheguei lá era o Dr. Silvani. Então foi um reencontro, né? Entendi. E aí a partir daquele dia eu já não perdi mais o contato. E aí eu fiz um tratamento também que no período, acho que durou quase 2 anos, né? É ele que fez todo esse acompanhamento com você e até hoje, né? E até hoje, E aí foi ele que descobriu, né, tudo que estava acontecendo comigo. Porém, como eu tenho uma doença chamada bronquiectasia, né, seguido de outros probleminhas a mais, que já prejudica mais. Na época era tido só como uma sequela, não era tido como uma doença. Hoje já se descobriu que realmente tem pessoas que nascem já com isso. Caramba! Então eu não sei também, né, se eu adquiri ou se eu já nasci com isso. Não dá pra saber. Né? E a cada dia que passa, graças a Deus, a medicina evolui, né? E aí vai se descobrindo coisas. Hoje já existe um tratamento de controle que na época não tinha, né? Então já consigo me beneficiar com isso daí. E aí eu vou levando, né? Mas graças a Deus ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, com certeza. Não, e graças a Deus também você, há muito tempo que você não tem nada assim, de tipo de crise, você conseguiu se tratar bem, tanto a questão da doença em si, quanto também dos sintomas. A gente até já conversou um pouco disso, sobre toda a questão emocional que também está relacionada com a doença, o equilíbrio mental e psicológico, emocional que você consegue, se não tratar, mas ajuda a controlar toda essa questão. Porque, na verdade, assim, a parte respiratória também é muito ligado ao emocional. É ao emocional. Né? Eu acredito que seja. Mas é muito mesmo. Eu, no período da pandemia, que foi ruim para muita gente, eu acredito que para mim foi um momento assim crucial para mim dar uma virada, sabe, nesse problema em si, né? Porque foi quando eu voltei para mim e eu já tinha passado por um período de meio que isolamento, né? Porque quando eu fiquei doente eu fiquei mais de 1 ano dentro de casa, com todo mundo vivendo normal, né? Então quando chegou a pandemia eu já tava pronta, meio que pronta. Eu não me desesperei, eu não, sabe? Eu só falei, poxa, agora eu vou cuidar de mim, tô dentro de casa. É porque você não é grupo de risco, né? E não poderia se... Porque o trabalho estético é muito próximo, né? Isso, eu já estava com o meu espaço, né? Que você conhece. Ah, sim, vamos falar dele também. Então, no período, eu estava o quê? Tinha 1 ano que eu tinha, né, começado. De inauguração, né? Que eu tinha voltado, né, às minhas atividades do período que eu fiquei parada.
Então tinha um ano que eu estava ali, que eu tinha feito a reforma, que estava tudo bonitinho. E aí veio pá, pandemia. Foi logo em março do ano passado. Foi, inclusive eu estava indo para Salvador, que eu estava fazendo tratamento, né? Chegou aí, inclusive, uma vez? Eu fui 3 vezes ainda para Foi? Salvador, foi. Que foi no quando entrou a pandemia. Aí depois os números subiram tanto. Então, antes da pandemia eu tinha ido, aí quando chegou o dia da pandemia foi quando eu fui para Salvador, que quando fechou tudo eu tava em Salvador. Entendi. Ah, Aí foi, eu lembro que eu fiz o último atendimento na sexta-feira, e aí eu fui para Salvador, não, eu fiz o último atendimento na quinta, e fui para Salvador, voltei, eu acho que no sábado. Aí na segunda já não abriu mais nada. entendi. E aí, pelo fato de eu ser grupo de risco, né? Eu fiquei em casa, que naquele período todo mundo ficou, né, assombrado e tal. E aí Humberto não vai sair, eu não ia nem no mercado, eu não podia ir. Então eu fiquei muito dentro de casa. Mas a gente pensou o quê? É um mês, né? No início, Eu achava que 3 meses já tava, tudo bom, normalizado. Então, pelo menos mais eu lembro que eu pensei, vou aproveitar, vou cuidar da minha casa, vou. E um ano aí, cuidando de... aí o tempo foi passando. E aí eu cuidei da casa, eu fiz tudo que tinha pra fazer. Aprendeu a costurar nesse Comprei tempo. máquina de costura. Aprendeu um bocado de receita diferente. E aí virei dona Curso, um de bocado de casa. curso. Aí fui pra estudar. Tinha muita coisa que eu tava, tipo, inclusive a minha pós-graduação que eu já tinha iniciado, terminou no último mês que iniciou a pandemia, né? Mas eu fiz a pós-graduação e ficou muito assunto pendente. O meu portal estava aberto, aí eu aproveitei a pandemia e Para voltei pegar aquele material ali que estava disponível. disponível. Aí fui estudar sobre o problema de saúde, meios naturais, né? Alimentação que ajuda. E assim, eu peguei aquilo dali que seria uma coisa ruim e transformei em algo maravilhoso para mim. Hoje, eu voltei da pandemia outra pessoa. Me olho no espelho, eu não sou mais aquela diante da pandemia, sabe? Que legal. Hoje eu respiro. Hoje eu faço as coisas, né? Eu lembro que eu tinha muitas clientes que falavam, quando é que você vai voltar a fazer modeladora? Algumas clientes Que é a massagem, né? que é a massagem mais pesada, e eu não me sentia pronta. Eu tinha medo de fazer e não ter. Então, de certa forma, serviu como uma reciclagem, não sei, um aprimoramento, né, Isso, eu da sua profissão. aprimorei. Eu adquiri novos conhecimentos também, e também o conhecimento que eu já tinha, como a estética, como a gente falou no início, ela está se renovando por dia. Eu não sei nem te Todo dizer a dia tem velocidade de luz da estética. tem um novo procedimento. Um procedimento novo. Absurdo. É muita coisa. Então, assim, se a gente não focar, acaba que a gente não aprende nada. A verdade é essa. Então, a gente tem que focar e tem que um passo de cada vez. No começo, eu fiquei muito querendo engolir tudo. Uhum. O Humberto falou, esse amor, tu tá acelerado demais. Eu ficava assistindo o vídeo no notebook, aí quando eu ia no banheiro, eu pegava, botava o vídeo no celular para poder continuar assistindo, ia pro banheiro. Então, assim, Tava acelerado mesmo. ia pra cozinha, e aí não era notebook, era computador. Aí o computador não podia ir comigo pra cozinha, eu botava no celular e botava na frente do fogão, e derrubei celular por conta disso, Eita. sabe? E eu queria, porque eu via que era muita coisa. Aí eu pensava, se eu ficar indo devagar, eu vou ficar pra trás. Então, mas não é assim, né? Tem que ser uma coisa de cada vez. Exatamente. E aí eu respirei. Hoje eu tô mais tranquila, acho que eu amadureci na área, né? Porque tem esse iniciozinho. Aí você também se preparou também para voltar, né? Isso, No aí sentido de proteção, né? Isso, aí eu fui fazer jaleco impermeável. Aí eu fui buscar vídeos de como o vírus agia para poder ver. Porque no começo era muito pânico, a gente não sabia nem como lidar. Lidar nem se proteger, porque às vezes a gente achava que estava protegido, não estava, né? Exato. Então eu fiz mais outras coisas, aí comprei aquela coisa que deixa A Face Shield. eu nem sei o nome direito. É aquela máscara que, Isso. né? Face Shield mesmo. Eu uso pouco porque aquilo me dá um pouco de fobia,
Mas no início eu conseguia usar Lá no mais. laboratório, até hoje. É, né? Máscara, face shield, jaleco, aquele jaleco descartável. Isso, Né? tem que ter. Agora tem que ter, eu acho que por um bom período. Graças a Deus, como funcionário profissional da saúde, já tomei a segunda dose, já fiz os exames o teste para verificar a eficácia da vacina e graças a Deus foi eficaz e tal. Então, para mim, tem previsão para você Então, vacina? eu fiquei sabendo que já tá próximo, né? Que é por comorbidade, mas por idade. Uhum. Então, eu acredito que eu seja o próximo grupo por idade, né? Que eu fiquei sabendo semana passada. Mas tô aguardando, né? E torcendo que seja logo, né? Poxa, com certeza, velho. Que é complicado. Vamos falar do seu espaço lá, o centro. Como você chama? Espaço de estética? Então, quando eu iniciei, eu fiquei meio que sem saber direito como chamar, porque eu não poderia chamar de clínica, porque não tem médico, né? Certo. Então teria que ser centro, espaço, salão. E aí uma cliente minha, Cíntia, hoje ela mora, tá distante, foi uma das que me direcionou pro Instagram. Que quando eu comecei, eu não sabia usar nada de Instagram. Ainda não sei, na verdade, né? Sabe. Mas Lá tô ligado que você sabe, mas vamos lá. mas sei que é importante, Aham. né? Então, assim, ela que deu o nome. Ateliê, vou chamar de ateliê. Aí é ateliê Ateliê. Sinha Vaz. Entendi. Mas foi meio que assim, ela falou, ó, me dá isso daí que eu vou cuidar disso daí pra você. Então, eu tenho isso, né? Minhas clientes, meu Deus do céu. Foi Deus também que enviou, porque não existe não. E aí ela chegou, pegou meu Instagram e ela que foi cuidar lá, ela que colocou as coisas lá. Inclusive, eu até falei, você, né, comentou. Foi na época da inauguração do Resoluta. Isso. Eu perguntei, pô, quem tá fazendo suas redes sociais? Você me passou o telefone dela e tal. Mas parece que ela teve que ir pra outro lugar. Hoje ela mora, eu esqueci o lugar que ela mora, mas é bem distante. Aí parou Então, de ela trabalhar parou com isso. de trabalhar com isso e é meio que modelo. Hoje eu nem sei direito mesmo, que ela faz muita coisa. Aham. Então, ela que colocou, né, ateliê. E aí ficou ateliê, assim, E quais são. O que é que você mais faz lá no ateliê? É massagem? o meu carro-chefe é massagem. Que você fazia desde antes mesmo Desde o início. da estética. A minha primeira cliente na estética foi com massagem. Eu lembro que eu marquei com ela, foi uma coisa bem doida. Eu marquei com ela e não tinha comprado a maca. Aliás, tinha comprado, mas foi pela internet. Ah, não E tinha aí, chegado. a previsão de chegada era na data que, Que tava marcado pra ela. que ela queria fazer a massagem. Aí eu fui e falei, bom, a gente faz. Mas aí eu fiquei, e agora se essa maca não chega, gente, como é que eu vou atender essa mulher? Mas eu fui, né? Falei, não, tudo bem, a gente vai fazer. Inclusive, Olha que ela é minha doida. cliente até hoje. Aí, a maca chegou de manhã. E eu ia atender ela 1h30. Eita! Cronometrado, hein? No dia que a maca chegou, eu já atendi essa cliente. E ela até hoje, ela é minha cliente. Ela não me larga. Eu fui trabalhar, fiquei parada aquele período e ela ficava me mandando mensagem. Fui trabalhar no salão, continuei atendendo ela. Parei, eu voltei, parei de novo e ela tá comigo até hoje. Então, assim, eu acho que eu devo fazer bem massagem. Sua cliente tá ali também, ali, ó, já confirmando. Mas assim, é bom deixar claro assim, que é uma massagem terapêutica, não é aquela massagem só de relaxamento, né? Eu nunca coloco a massagem, porque existe a relaxante, né? Sim. Existe a terapêutica, na verdade, existe vários tipos de massagem. Ah, é? Mas eu mesclo muito de acordo com a necessidade do cliente. Inclusive, eu nunca faço a massagem do mesmo jeito. Se você for lá hoje é um jeito, amanhã é outro. Porque a sua necessidade muda, né? Entendi. Então, eu dou uma variada nas técnicas de acordo com a necessidade de sentir o corpo da cliente, de ver o que ela está precisando no momento. Geralmente eu gosto de saber o histórico um pouco. Mas, né, mas aí você conversa um pouco com... Isso, logo quando é tipo cliente nova, né? Eu sempre gosto de sentar, até porque faz parte, né? Tem que fazer aquela anamnese antes para ver o histórico de pressão, de diabetes, essas coisas. Mas eu gosto também de saber um pouco da vida da pessoa, para poder saber o grau de estresse que a pessoa tem. Se é uma pessoa que está muito acelerada, se é uma pessoa que tem ansiedade, depressão, essas coisas. Isso, exatamente.
Entendi, velho. Então aí eu foco a massagem no sentido do que a pessoa, né, precisa. E eu acho que eu tenho um pouco de sensibilidade, de energia, essas coisas. Então, durante a massagem, meio que eu vou. E aí eu vou indo e eu nem sei como é que acontece. Querendo ou não, assim, tem as técnicas, mas também tem um pouco de feeling, De entender o corpo humano. Sensibilidade a mesmo, necessidade, exatamente. Tem clientes que chegam lá, ela não quer só a massagem, sabe? Ela quer mais do que isso, ela quer atenção, ela quer cuidado. Às vezes quer desabafar, entendeu? Então, Entendi, assim, tem cliente que quer deitar e não quer que você fale um ai. Quer ficar lá quietinha, paradinha. Tem outras que quer conversar. A forma dela relaxar é quieta. É quieta. Então, o outro não, o outro precisa desabafar. Desabafar, conversar. Então, são coisas muito... eu acho que... Eu acho não, né? Já foi comprovado isso. Que a massagem não é só toque, sabe? Existe ali uma química envolvida, né? Uma energia envolvida, na verdade, durante o momento da massagem. Um ambiente... Que se cria um ambiente, na verdade. Isso, se cria um ambiente. Então, eu faço massagem só descalça, né? Que tem essa questão da energia. É diferente quando você faz uma massagem calçada. Eu só gravo podcast descalço também. Isso pode ter alguma coisa. Eu não sei porquê. Exatamente, eu chego aqui e tiro. Eu acho que eu fico mais à vontade, sei lá. Mas... Quando eu fiz o meu primeiro curso de massagem, que foi no Instituto Medina, lá em Itabuna, e ele é uma pessoa, assim, brilhante. Que onde você tá muito falando estudioso. E ele falou sobre isso, né? Que a massagem a gente tem que deixar os pés descalços para haver aquela descarga de energia. É meio que um fio terra, sabe? Uhum. Que você tem que descarregar as energias. Porque senão você acaba absorvendo também? Aquela energia da pessoa. Entendi. Entendeu? Que as extremidades... Aí imagine, você absorve aquela energia, digamos, negativa, e de tarde você tem uma massagem marcada com outra pessoa. Será que você acaba transmitindo? Eu não consigo... Eu posso passar... Não sei se eu posso passar. Sim. Mas eu sei que aquilo vai me prejudicar no final do dia. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E eu não consigo também ficar calçada fazendo massagem. Não consigo. Não vai. Até porque antes da massagem existe uma preparação. É tanto que eu só trabalho com agendamento. Né? Eu tenho que agendar, tenho que ter meus horários direitinho. É porque, pelo que a Otília me fala, que ela é sua cliente fiel lá, tem a massagem, mas depois da massagem tem um coffee breakzinho ali, uma conversa, um chazinho, né? Isso, aí eu pergunto como foi, né? Se é cliente, né? Porque às vezes a gente não consegue realizar tudo que a pessoa queria, né? Então eu gosto de dar aquela liberdade, de saber se ela próxima ela queria mais alguma coisa. É um feedback para você também. Isso, exatamente. Isso cativa também, né? Assim, porque assim, eu tava conversando isso com o Léo aqui, que abriu a construtora dele, e eu tava passando um pouco da minha experiência lá no laboratório com ele. Que eu falei, olha, Léo, você é um cara que explica as coisas muito bem. Porque, assim, às vezes ele é engenheiro, né? Então ele faz os projetos e tal. E muitas vezes quem tá construindo quer o que é mais barato, né? E ele consegue explicar muito bem porque muitas vezes a pessoa acha que tá economizando, mas não tá. Sabe? Então eu falei, olha, lá no laboratório é um pouco isso. As pessoas, pelo menos a maioria dos pacientes que retornam para fazer exame com a gente, é justamente por essa atenção que eu tento dar, de explicar as coisas, de ouvir, de tentar melhorar. No dia que a gente inaugurou o laboratório, você viu que o laboratório tava bonito, né? Que é modéstia à parte, tá ligado? Com certeza. O laboratório tava bonito. Tanto que, pô, seu marido foi que fez tudo lá, o Humberto foi que... Não, impossível, né? Não ficar bonito. Pois é. Pô, o laboratório tava bem arrumado, bem bonito, tudo novinho e tal, bem decorado. E no dia da inauguração, teve cliente que escreveu carta. Falou assim, olha, tá bonito, fui bem atendido, não sei o que, mas pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Eu falei, velho, na hora assim... Na hora eu fiquei meio chateado. Eu falei, pô, tanta coisa que eu fiz aqui. Mas depois de tarde, assim, depois eu parei, olhei de novo e falei, não,
tem lógica, isso aqui tem que melhorar mesmo. E aí a gente tenta melhorar dia a dia. Então, acho que esse papo que você tem depois da massagem, ou depois de qualquer tratamento que você faz, isso. além de ser um feedback, também cativa. É uma veia empreendedora, querendo ou não, entendeu? De prestadora de serviço. Né? Até porque o meu espaço, ele exige essa sensibilidade, né? As pessoas que me procuram não é só pela estética, não é só para... Porque a autoestima tá um pouco ligado também a emoções, né? Totalmente ligado. Então, assim, quando a cliente chega, eu não posso simplesmente deitar ela na máquina e fazer uma limpeza de pele nela. E depois, tchau, me dá o meu dinheiro e tchau. Não posso agir dessa forma, né? Entendi. Então, assim, eu gosto de... É tanto que as minhas clientes são minhas amigas. Quase todas elas são minhas amigas. As que não são é porque foi uma vez e mora em outro lugar. Ou não tenho tanto, né, contato. Mas no geral, elas conseguem se abrir comigo, conversar, expor assuntos que não está ligado àquilo, ou pelo menos elas acham que não está ligado àquilo, e no final tá, né? Por exemplo, uma pele acneica, né? Tem a questão emocional, tem a questão dos hormônios, tem várias questões envolvidas, né? Pelo encravado, porque eu trabalho com depilação também. Então, assim, tem clientes que num período de estresse... Já vou fazer uma consultoria aqui já. Então, no período Todo mundo que vem aqui, eu faço uma pequena consultoria. Vamos lá. Então, assim, no período de alto estresse, que às vezes elas se abrem comigo e falam alguma coisa que está acontecendo na vida delas. E pelo encravado tem relação com o estresse? Não exatamente o pelo encravado, mas a pele, ela reage de uma forma que pode causar uma foliculite, que pode, entendeu? Entendi. O pelo, a raiz do pelo, né? Ter esse probleminha por questões emocionais. Entendi. Então, assim, eu já constatei... Pode ter uma carga genética, mas também... Provavelmente o emocional pode estar envolvido. Desengatilhar alguma coisa ali. Tá. Eu tenho uma cliente mesmo em específico que eu consegui constatar isso nela porque ela é minha cliente de anos. Então, sempre quando ela está num período de muito estresse, de elevado, que eu vejo, que eu percebo que a pele dela mudou, que eu pergunto, que eu converso, e aí eu descubro que é realmente aquele período que ela está passando. Entendeu? Entendi, então já aconteceu mais de uma vez, várias vezes. Dela estar calma, tá tranquila, tá numa vida sossegada e tá tudo a pele tá ótimo. Entendeu? Limpinha. Aí ela chega, o que tá acontecendo? Tá passando por alguma fase complicada? Aí ela vai me relatar realmente. Eu falei, como é que você sabe? E ansiedade? Ansiedade também. A ansiedade tá totalmente envolvida com a pele, né? A pele reage muito à ansiedade. Inclusive no Big Brother teve um rapaz, né? Não sei. O Lucas, que ele teve... Foi o que saiu, que teve a treta com o cara com o cara e tal. Isso, que tá relacionado a problemas emocionais, que ele tem aquela queda de cabelo. Rapaz, tem um amigo meu também, que ele também tava com um problema grave, assim, de ansiedade, e ele tava uns buracos na cabeça, buraco mesmo, caiu uns pedaços, assim. Pois é. É relacionado. Claro que a dermatologista na época passou os remédios e tal, mas ela falou, não, isso aqui, ó, tem que tratar também sua parte emocional. A pele, as unhas, né? Tudo reage, dependendo do grau, entendeu? Então é uma coisa... Eu vou te falar, eu sou um pouco ansioso, mas eu tava associando com a questão do pelo encravado, mas eu acho que aqui é genética. Porque eu encravo muito pelo aqui, assim. Embaixo do pescoço. Mas é sempre? É sempre. Então, é que tem que ver essa questão. Né? Se for um período isolado... Provavelmente é mais fácil estar relacionado com algo de emoções. De emoções. Mas eu acho que o meu, no caso, é genético. É sempre, por exemplo, Humberto, o meu esposo... Ele tem sempre. Tá ali, chegou ali agora, tá acompanhando nós. E aí? Então ele tem sempre. Eu também tenho. Então não sempre. É emocional. Tanto que eu evito fazer de lâmina. Eu faço só faço aparar um aparelho. Você faz também depilação de barba lá? Não, eu não atendo depilação masculina. Eu atendo masculino, né? Mas depilação não. Entendi. É porque... Eu nunca tive coragem, deve ser uma dor da porra, velho.
não. Não dói o quê, velho? Assim, as primeiras vezes a depilação dói. Porque o pelo é grosso. É, porque a raiz tá grossa. É. Mas depois, inclusive, essa questão mesmo de usar lâmina, isso aí nem deveria existir mais, né? A lâmina, ela prejudica muito a pele, principalmente na mulher, porque o homem ainda fica de barba durante um tempo, descansa a pele, né? A mulher, ela tá fazendo aquela fricção o tempo inteiro na pele, porque se nascer um tiquinho de pele, já tá tirando. Então, acaba prejudicando muito, porque existe uma substância na lâmina que ela é passada para a pele, né? Por isso que depois de um período, geralmente começa a dar alergia. Mas eu usava... É verdade. Entendeu? Eu usei lâmina há tanto tempo e agora que começou a dar alergia. Mas, na verdade, aquela substância, ela foi aos poucos. E aí chegou a pele, uma hora que a pele reage, entendeu? Entendi, então, assim, véio. O bom seria não usar, né? Mas eu sei que tem muita gente ainda que não consegue, né? Mas o bom seria não usar. E tem gente que tem alergia também a alguns produtos, alguns ácidos e tal, algumas coisas assim que... Porque, por exemplo, no caso da depilação, tem a depilação com material mais natural, né? Não sei se é mel, não sei. Você que vai me dizer. Então, a depilação com cera, hoje existe várias no mercado, né? Existe uma que é bem primitiva, que era feita com açúcar. Açúcar e com mel também. Existe com mel e com açúcar, que é feita em casa, caseira mesmo. E aí, no início, se puxava com jeans, né? Eu não cheguei a utilizar esse método, não. Com jeans? Com jeans. O tecido? O tecido. Colava e... E puxava. Caralho. Mas eu não conheço esse método, eu nunca usei. Mas existe depilador até hoje que ainda usa esse método. Inclusive, pessoas que têm alergia à cera, né, da abelha, né, que é a cera que a gente usa, do mel, ainda usa esse método do açúcar. E tem a cera também industrial. E aí tem a industrial, por exemplo, a Anvisa ela não permite que a gente use a cera caseira no nosso espaço. Entendi. É errado, mas existe alguns depiladores que usam ainda. Né? Mas não que no caso eu não vou dizer que elas estão erradas de usar, também não sei, não vou entrar nesse assunto aqui, né? Isso é particular de cada um. Mas Você não é fiscal da Anvisa. Não sou, Eu gosto de fazer tudo certinho. O que tá na norma. Tá na norma. Inclusive, a cera que eu uso lá no meu espaço é uma cera especial, né? Ela é formulada já com ativos calmantes. Já tô com outra pergunta pra te fazer aqui, mas é de outra coisa. Então, eu peço pela internet, e aí chega, eu já peço uma quantidade que é pra poder durar um tempo, por conta de frete, essas coisas, né? Mas eu consigo colocar um preço que é acessível para minhas clientes, mas que elas estão usufruindo de uma coisa de qualidade, que é testada e tal, exatamente. Tem várias esteticistas que trabalham anos em salão de beleza e tal, só com massagem ou só com depilação, e nunca conseguem abrir seu próprio negócio. Não sei se já ficam acostumados com aquele ambiente ou se ficam com receio de tocar um próprio negócio, porque realmente tem seus desafios e tal. Por que você acha que primeiro, de onde veio essa vontade de ter o seu e não ficar só prestando serviço? Ou você poderia ficar prestando serviço ao hotel, por exemplo, em um spa, tem uma Kyra também aqui, prestando serviço, e também nos espaços de salão de beleza, ou fazer só a domicílio, e você não, eu quero ter meu espaço e tal. E por que você acha que teve esse diferencial de não só abrir e conseguir manter, tanto que você ultrapassou o período de pandemia? Claro que a gente ainda não saiu da pandemia, a gente ainda está a pandemia ainda está em curso, mas a gente já está numa vacinação e tal. Mas você conseguiu ultrapassar o período crítico, digamos assim, de pandemia, sem atender, quase um ano, talvez? Foi 9 meses. 9 meses sem atender, e voltou com todos os clientes, e ainda continua em crescimento. O que é que aqui você define isso? Por que você acha que deu certo para você, vem dando certo para você, e para, sei lá... A minha resposta é sempre a mesma. É Deus. Eu não tenho outra resposta. Na minha vida, eu não tenho outra resposta. Porque eu comecei, né, como você está falando, eu acho que eu meio que entendo as pessoas que não
não consegue ir para um espaço próprio, assim, né? Eu fui logo no começo, eu nem estava atendendo, já fui atendendo no meu espaço. Eu fiquei um período trabalhando num salão de beleza, mas eu atribuo muito a isso ao meu jeito. Eu gosto muito de fazer as coisas do meu jeito. Eu me identifiquei muito com a moça que eu fiz parceria com ela, inclusive Val, que tem um salão de beleza, né? Da Beauty Hair. Mas a gente se identificou muito, inclusive hoje a gente é comadre, né? Eu sou madrinha da filha dela. Foi muito bom o período que eu passei com ela, mas a minha vontade de ter o meu espaço, eu nunca. Na verdade, quando eu entrei na faculdade para ter o meu espaço. Eu nunca pensei em trabalhar para alguém, como você falou, numa Caira ou ficar Como no hotel. prestadora de serviço. Prestadora de serviço, eu nunca me identificava porque eu teria que trabalhar da forma deles. Né? Eu teria que entrar no sistema. Que viesse isso, né, deles. de lá e tal. Isso, então eu teria que entrar numa forma, né? Eu teria que me moldar a estratégia de vendas, de produto, e inclusive eles têm protocolos prontos, né? Eu não consigo dar o meu para o cliente, já é um protocolo que já vem de lá de cima. Entendi. Então, eu acho que essa minha vontade de trabalhar do meu jeito, da minha forma, foi que me impulsionou a querer abrir o meu espaço, né? Segundo, porque eu tenho um marido magnífico do meu lado, né? Que apoia. que apoia minhas decisões, que pega na minha mão, que me ajuda, sabe? Então, assim, eu acho que ele me dá esse suporte de saber se der errado eu tô aqui, entendeu? Eu nunca penso assim, se der errado, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu der errado, eu tenho Humberto. Então, assim, eu acho que isso, né? Lógico que Deus está em primeiro lugar, porque eu confio muito nas coisas de Deus. E eu penso, se der errado, Deus vai me direcionar para outra coisa. Eu nunca penso que vai dar errado e eu vou me ferrar, porque eu confio muito, né, no poder de Deus. Então, quando eu iniciei, que eu falei, eu vou abrir meu espaço, eu quero meu espaço, eu vou abrir, e eu sei que no começo não vou ganhar dinheiro, porque ninguém começa nada a ganhar dinheiro, que se pensar assim vai fechar, né? Então, no começo, lógico, eu tinha pouquíssimas clientes, mas era cliente fiel. Era aquelas clientes do começo, do meu início, de quando eu iniciei. Como eu te falei, a minha primeira cliente é a minha cliente até hoje. E você falou um negócio interessante que eu compartilho também um pouco dessa sua ideia. Um pouco não, bastante, na verdade, que foi na resposta anterior, na verdade. Você falou, eu sempre trabalho dentro do que é permitido na Anvisa, eu sempre gosto de andar toda certinha, não gosto de deixar brecha. Isso diminui a curto prazo, isso diminui sua margem de lucro, porque provavelmente você compra materiais mais caros. Com certeza. Eu faço isso também. Você compra materiais mais caros. Porém, a longo prazo, isso lhe dá uma base muito mais sólida, porque as pessoas percebem a qualidade. A qualidade é algo muito palpável, muito perceptível. Entendeu? Ainda mais questão de tratamento estético, toque. Não tem como. Né? Não tem como. Eu lembro que eu troquei, eu usava um óleo de massagem no início, e eu mesmo não gostava. Eu usava porque eu não tinha encontrado outra coisa, mas eu ficava ali, nossa, eu tenho que achar um óleo que seja diferente, porque eu sentia que a pele da cliente ficava pegajosa depois. Sim. E as clientes já saíam com vontade de ir pra casa tomar banho, e aquilo me incomodava, né? Eu poderia, tipo, já fiz minha massagem, ela que vai tomar o banho dela depois. Sim. Mas eu sempre quis dar o melhor, entendeu? Eu queria que ela saísse de lá e se sentisse, porra, que óleo delicioso. É um ambiente de bem-estar, então. De bem-estar, então tem que ter, né? E aí eu troquei o óleo, consegui um óleo de qualidade. Caro, provavelmente. Como minha amiga fala, né? O barato, o caro sempre vai ser o melhor, não tem jeito. Pois é. Então, diminuí minha margem de lucro, mas com isso eu conquistei outros clientes. Isso. A longo prazo, você acaba gerando valor agregado e sua margem de lucro pode ficar muito maior
do que era se você quisesse só economizar nas Só coisas. economizar nas coisas, Entendeu? Porque exatamente. você agrega valor ao serviço. A pessoa sente que é diferente E outra, e pode pagar muito mais caro do que pagaria em um lugar mais barato. com certeza. E sem falar que é a questão do profissional também se sentir seguro em realizar aquele procedimento. Também tem né? essa questão. Porque Você se sabe eu- que não vai dar reação, não vai dar alergia, não vai. E se eu tô dando o meu melhor, consequentemente eu vou ter um resultado melhor, né? Então, assim, economia não fazia parte, nunca fez parte dos meus procedimentos. Eu sempre fui atrás do que dava resultado. Tanto na questão de relaxamento, quanto na questão de estética mesmo, que eu trabalho os dois, né? Uhum. Então, eu tive pessoas no início que falavam assim, mas seus produtos são muito caros, você tem que diminuir isso daí. Isso. Eu falei, não, Deixa caro. deixa caro. Caro mesmo. Deixa eu comprar um negócio É, caro. isso Uma mesmo. hora as pessoas vão perceber que o caro, né? Eu não conseguia dar o preço, a margem do que seria pela questão do produto, mas a longo prazo, como você falou, eu obtive resultado com isso, Pois é, né? tá vendo? Porque o feedback das minhas clientes hoje, eu não tenho medo de perguntar para elas se elas estão gostando. Porque às vezes você tá com insegurança, não sei se acontece isso contigo, não sei se já aconteceu alguma vez na sua vida. Não vou nem perguntar, vai que ela fala. Não tem. Sim, entendi. Mas a tá gente já falando. pergunta, meio que sabendo que vai ser uma resposta legal. Isso é tão bom, né? Eu normalmente, quando eu pergunto, e aí, deu tudo certo, é porque eu já sei que deu tudo certo. Né? Então, imagine você ficar com medo de perguntar. horrível, né? é É horrível. E mudando um pouquinho de assunto, né? Aham. Agora, Então tá. no Dia das Mães, eu passei por uns momentos assim que eu chorei, Foi. sabe? Foi super emocionante. Uma coisa que eu fiz que eu nem imaginava que ia tocar tanto a alma das pessoas, que foi os combos que eu fiz no Dia das Mães, inclusive Uhum. ainda tá ativo, agora no mês de maio. Faça aí a propaganda. Aí. Até dia 31 ainda tá ativo. Mas assim, as filhas que deram o presente de combo do Dia das Mães para as mães, foram momentos assim únicos para elas, sabe? Teve mãe que falou que conseguiu ver a filha dentro do ventre. Gente, ela falou bem assim: nossa, eu consegui ver minha filha dentro do meu ventre. Caramba! E ela chorando. E aí eu chorei também, né? Isso na massagem. Na massagem. Entendeu? Então, assim, é uma troca muito. Você já fez massagem? Nunca fiz. Ah, eu deveria fazer. Otília já me falou, porque eu sou um pouco ansioso. Eu, mas às vezes, se quando trata tenho uns de nódulos ansiedade. e tal. Então, assim, a Otília já falou, faça uma de vez em quando e tal. Na época que eu tava na construção, por exemplo, e na construção ali do laboratório, eu tava meio estressado e tal. Mas nunca fiz, velho. Então, Mas sou curioso, uma hora dessa eu apareço por lá. você não vai parar mais de. Porque não é toque. Aí a pessoa pensa assim: eu não gosto muito de carinho. Massagem não é carinho. Pelo contrário, é até um pouco. Rola até uma pressão, né? Às vezes dói, dependendo do seu estado. É. Por isso que não se faz uma sessão de massagem. Normalmente você tem que fazer 3, 4, dependendo, para poder você ter um resultado. Ah, tem isso também, né? Tem porque, dependendo do seu grau, tipo, tem ansiedade, você não vai curar a ansiedade numa sessão de massagem. Né? Não. Você tem que fazer mais. E aí, e também para me conhecer, né? Como foi que você reagiu depois da primeira, como é que tá reagindo na segunda, o que eu vou mudar, o que eu vou acrescentar, o que eu vou tirar, entendeu? E aí a gente vai ter meio que um tratamento. E aí envolve a questão emocional também. Tem pessoas que ganham massagem que choram. Eu já senti gota de lágrimas. A pessoa tá ali se véi. emocionando e. É muito mágico. Eu nasci pra fazer isso, não tem como não. E agora, no Dia das Mães, eu passei por momentos assim que foi muito massa. Eu imagino, até porque assim, é uma data de um alto grau de sensibilidade, né? Então, E aí é meio que a mãe parece que sente que a massagem não era eu que tava fazendo. Era como se ela estivesse recebendo o carinho da filha, entendi. sabe? Acho que era meio E que provavelmente mães que nunca receberam massagem. isso, teve também, que nem sabia o que era aquilo ali, que nunca nem deitou numa maca, entendeu? Entendi. E aí a filha chegou e proporcionou esse momento pra ela. E aí depois ela chora, e depois ela fala coisas que emocionam. E você sabe que ela saiu dali com o coração cheio de gratidão pela filha.
que provavelmente ela vai beijar e vai abraçar essa filha e vai dizer, meu Deus, me deu a melhor filha do mundo. E vai voltar no ateliê sem a Vaz pra Com fazer uma certeza. massagem. Com certeza. A gente tá já falando do seu ateliê, você tem, falou algumas vezes já aqui, da sorte que você tem de ter um marido que lhe apoia muito nos seus projetos. Uhum. E além de lhe apoiar muito nos seus projetos, ele é muito talentoso, ele é artista. Ele já tem a galera que já acompanha o podcast, sabe que Humberto Vaz já esteve aqui, já falamos aqui de Jorge Amado, de Paulo Freire, dos quadros dele, coisa e tal, tá ali acompanhando a gente. E ele que fez toda a decoração, Isso, não é isso? exatamente. Do seu espaço. Ele deu uma nova cara, uma nova vida, né, pro meu espaço. Inclusive, eu me inspirei, eu até falei com ele, falei, não, aquele rodapé do laboratório você faz igual você fez lá em cima, só muda a cor de rosa para azul, que o seu é rosa, o meu é azul. E aí, a poesia? então, eu quero chegar justamente na questão da poesia, que eu falei com ele meio que de brincadeira, não foi? Eu também quero uma poesia dessa, e ele realmente escreveu e tal, a poesia que tá lá na sala de espera ali sobre análises clínicas, ele soube colocar um toque ali de sensibilidade em um momento que é um pouco chato, né, de tomar agulhada e tal. Isso. Todo mundo que para ali, lê, gosta e tal. E tem uma poesia e tem uma poesia também lá no seu espaço. Na verdade, a poesia da minha sala, tá aí? A gente queria ter colocado outra que já existia, que ele fez pra mim no período em que eu nem sabia que eu ia fazer massagem. Sim. Então ele teve essa sensibilidade de ver o poder das minhas mãos, né? Ele fez uma poesia pra mim, mas eu não era esteticista ainda, nem massoterapeuta. Essa poesia que tá lá na sala é a que ele fez pra você? Então, não. Não. Ele fez específico pra lá. Pra lá. Porque ele achou que seria um pouco ousada essa daqui. Essa aqui ele fez pra mim. Em sua homenagem. Ele fez pra mim como marido e mulher. Entendeu? Tá, entendi. Aí ele falou, amor, a gente poderia... na verdade, eu que falei, né? A gente poderia colocar aquela poesia lá. Ele foi ler a poesia de novo, falou, não vai caber, não. Porque ficou muito pessoal, né? Entendi. Por isso ele fez outra lá pro meu espaço. Mas essa poesia aí, ele fez pra mim. Essa aqui não dava pra colocar lá no espaço, não. Ai, meu Deus do céu. Quer ler pro pessoal? Quer ler um trechinho? Eu ler um trechinho que eu fiquei curioso aí. Eu só li o comecinho. Mesmo se você não ler toda, porque ela é um pouco comprida, mas lê um mas é rapidinho. Tuas mãos. Tomando um vinhozinho, ouvindo poesia, tá lindo. Que trafegam no meu corpo como quem perde o caminho, procurando direção. Que acenam com preguiça quando de ti me afasto, demonstrando que a saudade chega primeiro às mãos. Aparato pro cansaço, condução para o abraço que nos meus braços guardei. Tuas mãos, ninho da suavidade, acréscimo de sensibilidade ao tão sensato mundo meu. Contenção pro extravaso do êxtase que vem a prazo, imensamente faz-se seu. Mãos que me faz acolhido, faz-me soldado vencido, recolhido em teu manuseio, que avança até a alma, que resgata a minha calma, como se me desse recreio. Após sua manipulação, que me despedaça e unifica, me demoniza e santifica, peculiaridades do teu manejo, viciosidade do meu desejo, que em ti vive a consagração de falecer e renascer nas tuas mãos. Sensacional. Só que quando ele fez essa poesia pra mim, eu nem sonhava em ser massoterapeuta. Ah, é? Entendi. Entendeu? Então, houve uma sensibilidade mútua aí. No caso, ele também já tinha percebido. Mesmo que não de forma direta, mas de alguma forma ele percebia essa... Exatamente. A suavidade das mãos, né? Do toque, né? Do carinho, sei lá. Ele percebeu. Que
legal, De velho. alguma forma, é. E aí, quando eu me tornei massoterapeuta, a gente nem lembrava mais da poesia. E aí, um dia, a gente lendo lá os cadernos dele, aí a gente lembrou, amor, tuas mãos, numa época que você nem era massoterapeuta ainda. Interessante, Interessante, né? interessante. É, pois é. Voltando aqui à questão dos tratamentos, eu tava com essa pergunta para fazer desde a hora que você falou sobre limpeza de pele. Sim, Você falou que faz lá, né, limpeza de sim, pele sim, e tal. faço. Esfoliação também? Como é? Na verdade, a limpeza de pele, ela é um primeiro passo para outros tratamentos, né? Uhum. Eu ainda não realizo alguns tratamentos lá no meu espaço, por conta de eu ser toda certinha. Certo, Então, como eu fiz graduação de estética, certo. na graduação algumas coisas não são permitidas, entendeu? Uhum. E Aí você tem aí, que fazer outros cursos, pós-graduação e tal, pra... isso para poder. Então, em 2018, a gente não tinha. Então, a gente não tinha lei. Eu já tô mudando de assunto, que você ia me perguntar alguma Isso, coisa. mas para aí, depois eu pergunto. A gente não tinha lei, né? A gente não era amparada por lei nenhuma, inclusive. Eu lembro que a gente conversou um pouco disso. Isso. Então, assim, o nosso conselho é o de biomedicina, que é o mesmo seu. Aham. Mas hoje a gente tem É lei. tanto que hoje tem várias biomédicas estéticas que Isso. estão aí ganhando dinheiro pra caramba, velho. Pois é. Então, em 2018, a nossa lei foi aprovada, né? Depois que a nossa lei foi aprovada, a gente já consegue realizar alguns procedimentos mais, né, Considerados invasivos, digamos assim. considerados. Por exemplo, o Botox, entendeu? Hum. Que a gente não poderia. Os intradérmicos, que é Aquela harmonização subcutâneo. facial, você Algumas coisas relacionadas à harmonização a gente já consegue fazer. E eu descobri isso há pouco tempo, para você ver como a estética ela avança de uma forma, porque eu estou estudando, e isso tinha me passado, eu não sabia. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, porque eu estava futucando algumas coisas lá, da lei e tudo, e aí eu fui descobrir Entendi. que em 2018, né, foi lançada essa lei, e que hoje já existe uma pós-graduação que é para se trabalhar com isso. Entendi. Que é agora o meu próximo passo, com fé em Deus. É o que você eu quer quero. fazer uma pós-graduação para Intradérmica. ser habilitada para fazer essa parte Realizar de esses outros harmonização procedimentos. facial. Não exatamente só a harmonização. Porque tá na moda a harmonização facial. A verdade é essa. Tá na moda. Não tá na moda? Tá, mas Os homens todos querem ter os rostos as suas iguais. agora eu sou uma esteticista. Queixo quadrado. Uma esteticista que algumas coisas. Como é que eu vou dizer? Você percebe que não Eu é acho que é exagero. adequado. Ah, tá. Entendeu? E eu acho que eu não conseguiria, para ganhar dinheiro, você chegar lá e eu ver que você não precisa e eu fazer. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que provavelmente eu não iria ganhar dinheiro, porque quando parte para a parte do ser sincera, olha, eu não vou fazer, você não vai ficar legal. Porque às vezes a porque pessoa. tem umas que fica bizarro. Velho. Então, eu não faria o bizarro, porque, É. tipo, a pessoa chega. Por exemplo, você tem sua sobrancelha que é sua marca. Aí você chega lá na minha sala e fala, eu quero fazer a sobrancelha. Eu não faço a tua sobrancelha. Porque eu sei que depois tu vai se arrepender. Entendi. Tá entendendo? Você não tem noção, mas a gente que já trabalha com isso, eu já consigo ver você sem essa sobrancelha. Então eu sei que você vai se arrepender depois. Uhum. Mas eu poderia dizer, não, vem aqui, bora fazer, né? Problema seu depois se você não gostar. Entendeu? Entendi. Então, assim, quando se parte para a harmonização facial, eu não sei. Pode ser que lá na frente eu mude de ideia. A gente se transforma, Tá né? bem na todo moda, momento, né? Tá bem na moda, né? Tá. Tá pensando em fazer, menino? Não tô pensando em fazer, não. Não tô pensando em fazer, não. O que eu já estava pensando em fazer era... Como é o nome? Capilar implante. Ah, o implante capilar. Eu já estava já pensando, já estava meio que até vendo alguns locais, assim, questão de valores, margem de valor. Sei. Porque eu acho que se eu ficar carecão mesmo, eu acho que eu vou ficar muito estranho. Minha cabeça é meio pontuda aqui em cima. Eu acho feio se eu ficar carecão. Mas já tá caindo muito. Aí eu tava pensando em fazer implante. Uhum. Mas eu conversando e tal, até conversei com a dermatologista, ela falou que mesmo quem faz implante precisa fazer o acompanhamento, fazer o tratamento.
e que ainda tem folículo ainda. Tem muito folículo, só que tá muito fininho, ou nasce muito pouco e cai. Então eu comecei a fazer um tratamento antes de partir para uma coisa É isso que eu ia te falar. mais agressiva, que é o Mais implante. invasivo. Mais Porque invasivo. assim, Aí eu tô fazendo para ver se renova um pouquinho. Isso, eu sempre acho que o bom é você começar pelo mais simples. Se o mais simples não dá resultado, aí se, né, as coisas... Vai avançando. Isso, mas eu não acho que você... Eu acho que nunca deve se pular, porque às vezes funciona, entendeu? Já pensou? Você não precisava fazer aquilo. Isso, né? e é caro, pô. é caro. Implante capilar, pô, 15 mil reais. É caro. É caríssimo. É. Então, assim, vai que, né, resolva, ameniza, e não precise, né? A questão, no caso do tratamento que é com minoxidil, né? Isso. É muito disciplinar. Você tem que ter a disciplina de usar todos os dias, de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Eu tô tendo essa, assim, tem quase uns 3 semanas, mais ou menos, que eu tô fazendo. E comecei agora, mas e parece que os resultados só começam a aparecer depois de 6 meses, se eu não me engano. Então eu tô indo aí para não precisar fazer implante e pra não ficar careca. Mas você sentiu alguma reação na tua pele Não. depois do minoxidil? Não. Tá tudo tranquilo. Beleza, beleza. Então vamos ver. Existem outros tratamentos também, né? Não só o minoxidil, como existe também o tratamento, né, específico na área do couro cabeludo. Inclusive essa minha colega... Mas o minoxidil que eu passo é loção, é no couro cabeludo, não é oral não. Ah, não é oral não. É. Ah, entendi. Mas vai, né? Vai que, né, dê Vamos certo. ver, Porque existe hoje também tratamentos que são local, né? Aham. Feito por microagulhamento, né? Tem, que estimula, né? Estimula a raiz do pelo, né? Não, mas Então, microagulhamento esses dói demais, tô fora. Sim, e tu quer fazer o implante. Mas o implante é tudo anestesia e tal, não sei o quê. E a anestesia não vai passar, não. O microagulhamento é ali, ó. Você é doido. Ai, mas é tranquilo. O que eu queria te perguntar naquela hora foi o seguinte: aqui em Canavieiras, tem ali no Rio, tem uma argila que o pessoal fala, não sei se que é, como se chama? Terapêutica. Terapêutica. É verdade? Até que ponto? A lama negra, lembrei o nome. A lama negra. A lama negra. Então, Até que ponto isso é verdade? Mito? Tem alguma lógica? tem lógica, mas ao mesmo tempo tem grandes riscos, né? Primeiro, para poder saber que o povo pega aquela lama negra debaixo da terra e passa no corpo, passa no rosto, espera secar. Isso, inclusive a gente fez isso. Oh, meu Deus. Eu lembro que na época que eu tava na faculdade, a gente foi lá e se lambuzou naquela lama. Então, aquela lama lá, para poder a gente dizer que ela é terapêutica, eu teria que se avaliar e fazer um estudo, né, com ela, né? Será que alguém já fez? Então, eu não sei se alguém já fez. Também não sei. Né? Mas existe, sim, algumas lamas que são, né, subterrâneas, né? Aham. Que são terapêuticas. Porém, a que a gente usa na estética não é aquela lama ali. Ela é uma lama mais profunda. Entendeu? E aí também mas usa também, tipo, argila? É a argila que a gente usa na terapia, né? Existe a argila verde, sim. A argila branca, e cada uma tem uma função que já foi, né, comprovado que realmente ela tem vários componentes na argila que trata várias disfunções. Mas a argila que a gente usa, ela passa por um processo de esterilização, entendeu? Ela tem aí vai lá, a Anvisa vai lá e olha se tá tudo certinho, e regulariza e manda para poder vender. Porém, existe outras argilas que ela custa aí R$1, R$2, R$3. Que tá aí no mercado. Que tá aí no mercado, que eu também não vou dizer nada sobre elas, porque eu não uso. Uhum. Porém, eu não tenho confiança, porque eu não tenho... Não foi testada. Não foi testada, entendeu? Então, assim, vamos lá. A lama negra pode fazer bem, mas a gente não sabe porque a gente não tem dados. Não tem dados, mas exatamente. Que existe argila subterrânea que é utilizada, existe. Existe, sim. Entendi, velho. Existe, ela é um tratamento milenar. Ela existe há anos, né? Esse tratamento. Então, hoje existe sabonete, existe máscara pronta. Na época era só argila mesmo, né? Que pegava lá e fazia o tratamento. Mas espera secar. Trata questões emocionais, né? Tem a argila verde que é detox, ela faz desintoxicante, trata articulações, problemas de articulações,
Muita gente usa na terapia natural a alternativa, né? Entendi. Não só na questão estética, né? Mas também na questão de saúde. E o que é que você faz mais lá no ateliê? Faz massagem? Eu faço massagem. Vários tipos? Vários tipos de massagem, bambu, pedras, que já vem a terapia envolvida com a massagem. É aquelas pedras quentes? Pedras quentes, as vulcânicas, né? Aí não vai se pegar uma pedra na rua e É uma pedra você ia especial. perguntar, né? Que pedra é essa que pega? São pedras que elas se formam dos vulcões. Ah, tá. São pedras vulcânicas. Que foi lá anos atrás, né? E aí ficou essas pedras, geralmente em praias que tem pedra. E eu acho que em Itacaré, tem algum lugar lá em Itacaré que tem dela. Mas é uma pedra específica, que ela suporta altas temperaturas. Entendi. Se você pegar uma pedra comum, ela vai rachar. Entendeu? Mas ali você esquenta a pedra para colocar ali na... Então, na medicina alternativa, natural, que é a holística, né? Que envolve questões místicas de energia, né? Todo esse processo. A pedra, segundo essa literatura, ela trata energias. Uhum. Então, quando ela é colocada sobre um corpo que está com a energia ruim, ela meio que suga aquela energia ruim. Depois dela sugar essa energia, e aí vai fazer o quê? A pedra tá cheia de energia ruim, vai passar em outra pessoa? Aí não. A gente coloca ela no sol para poder aquela energia ruim ser absorvida. Se dissipar. Se dissipar. Entendi. Então, assim, a questão da terapia, eu já percebi também que passa muito pela questão do nível de... Vou colocar do meu jeito, tá? Se eu estiver falando besteira, você fala. Sim. Do nível de crença também da pessoa. Porque então, assim, a pessoa crença... pode, digamos... Eu tô falando agora na minha visão. Certo. A pessoa pode meio que não viajar muito nessa questão de energia. Fala assim, essa da questão de energia e tal, eu não viajo muito. Isso. Mas eu gosto da questão técnica, terapêutica da coisa. Então, aí você agora, vai direcionando, né? Aí eu vou falar isso aqui agora. A holística trata pedras dessa questão. Uhum. Quando a gente vai para o lado cientificamente falando, a gente trabalha a termoterapia com as pedras quentes, que é o quê? O calor. O que o calor faz? Ele causa uma vasodilatação. Certo. Com essa vasodilatação, você vai ter um aumento da circulação, né? Se for a pessoa tem problema de retenção de líquido, a pessoa tem muitas dores nas pernas, geralmente está relacionado à circulação. Acalma, eu faço como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra aqui agora. Tá. Mas, tem nódulos. Então, eu vou lá dissolver aqueles nódulos, que é, né, um músculo que está ali tensionado. Uhum. E depois eu venho com a termoterapia, que é as pedras quentes. Então, quando eu coloco a pedra quente sobre aquela região, aí aquela circulação aumenta. Tá, e aí se normaliza aquela região. Então, assim, a pessoa provavelmente ela não vai sentir tanta dor depois. Porque o quente já vem daquela acalmada, entendeu? Então, quando se trata do científico em relação às pedras, quem não quer nada holístico, tem a questão da termoterapia. Entendi. É meio que por aí. Aí tem a questão do bambu também, que é a mesma coisa. Só que o bambu não tem o quente, né? O bambu é pelo rolamento mesmo. Entendi. Questão de sensação, né? De sentir mesmo. Massagens, limpeza de pele, depilação. Eu esqueço, sabia? É tanta coisa. Eu sei que na sua porta lá tem uma lista de coisas assim. Um bocado de tratamento. Aí, na limpeza de pele já tem outros tratamentos, né? Um é controle de oleosidade, revitalização. Aí, depois da pandemia, eu coloquei o processo de redução de medidas, tratamento de celulite. Massagem modeladora. Eu vi que você postou uma foto que é imediato o resultado. Exato. Fiquei impressionado. Uma sessão. Esse processo foi um processo que eu fiz um curso em Ilhéus, um período, e eu meio que adaptei para mim. Hoje eu uso um protocolo que é meu. Uhum. Depois eu posso querer até patentear ele, né? De Opa. repente. Eu misturei um pouco de um curso com um protocolo de um produto, que eu não vou fazer comercial. Que ninguém tá lhe pagando para ele. Né? E aí eu uni os dois
juntando a questão da técnica e os ativos ali envolvidos, e aí eu criei uma técnica que funcionou. Então, isso foi durante a pandemia. Quando eu voltei, eu falei, eu já vou voltar com isso daqui, e aí deu certo. O que é que acontece na massagem modeladora que reduz tanto as medidas daquela forma? Então, ali, na verdade, existe a questão imediata, é líquido, né? É líquido. Por isso que quando a pessoa quer marcar, eu sempre falo, vamos fazer uma avaliação antes. Se a pessoa tiver só gordura, ela não vai ter uma redução tão significativa. Mas se for uma pessoa que tem uma grande a primeira sessão, retenção de o resultado é líquido. Depois vem as outras questões. Mas não se tem um resultado a longo prazo se a pessoa não fizer a parte em casa. A estética, ela é muito ligada a... Como é que eu vou dizer? Não existe eu fazer sozinha. Entendeu? Ela tá aliada também ao estilo de vida da pessoa? O estilo de vida, a alimentação, se ela pratica alguma atividade física. Porque no processo da modeladora, quando a gente faz, por exemplo, eu uso a termoterapia com a manta, eu uso ativos lipolíticos que quebra a gordura, né? Na verdade, esvazia os adipócitos. Então, quando esvaziou o adipócito, né? A gordura, ela tá ali solta. Se a pessoa ela não faz nada, o que acontece? Essa gordura ela volta. Porque, na verdade, você que é biomédico, você sabe, né? Como é que funciona a questão da gordura. Então, assim, esvaziou, mas o adipócito ele não foi... Eu não... Como é que eu vou dizer? Eliminou. Eu não eliminei, ele continua lá. Ele só esvaziou, por isso reduz. Mas, se você não... Aí virou ATP, né? Virou energia. Se você não consumir, essa energia, ele volta a absorver. Ele volta a absorver, vai para o mesmo lugar que estava antes. Por isso tem pessoas que falam assim, não vou fazer modeladora não, porque quando tá fazendo, resolve. Quando para, volta. Claro, a pessoa não tem um estilo de vida também que ajude, né? Isso, exatamente. Ela voltou porque ela não gastou. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa começou... Já estou fazendo... Agora a consultoria. A pessoa começou a fazer atividade física hoje. Sim. Você recomenda fazer uma massagem modeladora daqui a quanto tempo? Ela pode começar junto. Pode começar junto? Pode. Pode porque ela já começou a estimular o corpo dela. Entendi. Entendeu? Ela pode começar junto. E o indicado é fazer de quanto em quanto tempo? Aí vai depender de cada aí você pessoa. tem que fazer uma avaliação. Né? Aí quando vem a avaliação, porque existe vários tipos de gordura, né? Aí eu tenho que ver quanto tempo você níveis também, né? Níveis, qualidade, é todo um processo, né? Entendi. E aí eu tenho que ver quanto tempo... Eu quis simplificar aqui a pergunta. Quanto tempo você tem essa gordura? Eu não sei, né? Entendi. E a sua genética, qual é? Entendeu? Como é seu corpo, né? Qual o seu tipo de corpo, seu biotipo. Então, assim... nível de metabolismo, se é mais rápido, se não é... Exato. Então, eu tenho que trabalhar todas essas... Aí tem a questão emocional, porque você tem que estar pronto para isso. Se eu pegar uma cliente que ela não está pronta para aquilo, se ela for para lá com dúvidas, ela não vai ter resultado. Entendeu? Verdade. A minha irmã, ela até hoje, ela fica me ligando, ela mora em Santa Luzia. Mas por isso que é importante você explicar... Porque quando no momento que você explica e tira as dúvidas, né, da mente da pessoa, a pessoa fica mais aberta a ler o tratamento. Ao tratamento. Por isso que vai pra lá. Eu quero marcar uma modeladora. Eu sempre pergunto, por que você quer fazer? Sim. Né? Porque eu vi na televisão que emagrece. Isso. Aí vai pra lá com a cabeça o quê? Que eu vou pra lá e ela vou sair de lá magra. Aí não vai sair magra. Então, geralmente, senta, converso. E tanto que as minhas sessões, eu sempre dou um espaço bem maior. Porque eu preciso dessa conversa, entendeu? Então eu dou aquele espaço maior para poder ficar à vontade. Eu não gosto de fazer nada corrido. Entendi. E aí eu converso com a cliente, eu vou entender o processo, por que ela foi para lá, o que ela quer, né? Em quanto tempo ela quer aquilo, se ela já fez aquilo alguma vez. Tem que saber tudo, porque senão é muito comum as mulheres fazerem modeladora antes de festa. Pra fazer foto. Pra fazer foto, pra ficar bonita no vestido, antes de uma viagem. Não é isso? É muito comum. É muito comum, mas funciona. Funciona, só que não a longo prazo, tá entendendo? Entendi. Eu consigo. Aliado a um estilo de vida. Isso. Eu consigo te dar resultado sem você fazer atividade física. Mas quando você parar, você engorda tudo de novo, porque você não perdeu.
Tá entendendo? Entendi. Eu consigo te dar resultado fantasma. Fantasma. Entendeu? É. Você vai voltar. Então, assim, eu não gosto de enganar o cliente. Eu gosto que ele saiba o que ele está fazendo e qual o resultado que ele vai ter. Mas uma pessoa que tem um estilo de vida, ou que acabou de adotar um estilo de vida mais saudável e tal, e que alia também a essas O resultado terapias, dele vai ser a perfeito. pessoa só vai potencializar ali Isso. É até porque tem algumas regiões do nosso corpo que a gente não consegue, como é que eu vou dizer? Com a atividade física, aquele músculo, você não consegue dar um movimento àquele Tá. músculo, entendeu? Uhum. Algumas regiões que você trabalha, mas que não vai, quando você faz o exercício, aquela parte fica meio inerte ali, entendeu? Ou a depender do tipo de exercício que a pessoa faça também. Isso. Aí são as chamadas gorduras localizadas. A gente não. É meio que por aí. A gente não trata para você emagrecer. A gente vai tratar aquela sobra de gordura. Tá entendendo? Ah, eu não consigo perder isso aqui na academia. Não vai perder, tem que ter algo a mais. Entendi. Tá entendendo? Eu tenho clientes lá na minha sala que ela fazia academia há muito tempo, que ela tem uma alimentação boa há muito tempo. Inclusive, eu duvidei dela, que ela não ia perder mais nada. E a gente conseguiu o resultado perfeito, assim, rápido. Não, reduz, as Entendeu? medidas reduzem assim que você é visível. É assim. muito visível. As Então, fotos das blogueiras aí é muita coisa, é. E aquilo ali funciona. Fala em foto de realmente. blogueira, você tem assim algo. Não sei se isso aí eu pelo menos eu não lembro de ter visto no seu Instagram. Você tem assim alguma influencer que seja sua cliente que sirva como exemplo, que faça propaganda e tal? Ou você já pensou nisso? Quem sabe? Eu tenho uma influência, você fala? Que faça, que seja sua cliente e que poste os resultados no Instagram e tal. Não, eu não tenho. Então, Eu tenho cliente que, tipo assim, ela faz questão de quando ir lá, fazer foto, fazer vídeo, nananã. sim. Mas não que ela foque que eu, né, tenha parceria, assim, alguma coisa, eu não tenho. Entendi. Podia ser. Será que é um. É um pensamento, Não é? né? Vai que. Todo mundo que vem aqui eu dou uma ideia. Não sei se. Pra mim eu não tenho muita ideia. Para os outros. Não, eu amo ideias. Eu consigo me direcionar pelas ideias. Eu sempre gosto de analisar. Você me falou alguma coisa, eu paro ali, penso, olha. Pode ser até que seja uma besteira, pode ser que não dê certo, Isso. pelo menos uma análise. Eu tenho um cliente, quando eu comecei, que eu, tipo, tinha pouquíssimas clientes assim. E esse cliente foi lá, um homem, foi fazer massagem. E foi muito engraçado, porque a gente fez a massagem, depois ele falou, mas eu preciso te falar uma coisa. Acho que na segunda, terceira sessão que ele foi. Aí eu pensei que ele falava, vai reclamar de alguma coisa, né? Aí ele falou, seu espaço tá lindo, tá tudo bonitinho. Agora troca esse ventilador. Não estava condizente com o restante. Ele achou que não estava condizente. Aí ele falou, eu já tava querendo te falar isso, mas eu fiquei com medo de te magoar e tal. E foi ótima a ideia dele, porque eu não... Ele falou assim, quando você vira da maca, aí o olhar ia direto pro ventilador. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu não tinha visto isso. E ele, como cliente, ele viu. Então, ele foi e me falou, não é legal? É. Se ele não me fala, eu não vou saber, né? Eu poderia ter deitado na maca, que seria... Na verdade, eu teria que ter feito isso, mas Então eu vou dar uma outra ideia também. Eu tô aqui para dar ideia. Na verdade, eu não sei se funciona ou se tem alguma lógica que eu vou falar. Pode ser a maior besteira do mundo. Mas está sendo muito comum nos consultórios odontológicos ter uma televisão no teto. Não sei se você já viu. Que você deita no... Não funciona não? Não, mas a minha ideia era outra. Calma, me ouça a minha ideia. Tá sendo muito comum colocar, né, na televisão, né, nos consultórios odontológicos. Eu não pensei em uma televisão porque não é muito a intenção de você ir para um ateliê ou para um centro, um espaço de massagem, de bem-estar e ficar assistindo televisão. Não é esse o ponto. Mas poderia ser imagens ou paisagens, pode ser quadros e tal. Você tá certinho. De forma discreta também, para não ficar uma coisa muito chamativa e tal. Não sei. Inclusive, hoje já existe uma TV que ela... Eu não sei bem o nome, que eu não entendo muito dessa parte de tecnológica, né?
mas que ela emite, tipo, antigamente tinha aqueles, como é que fala? Os slides, né, que você, como é que chama aquilo? Ah, é que vai tipo um PowerPoint que vai. Não, Vai pra parede. é retroprojetor. Isso, acho que lá na minha sala um retroprojetor seria mais óbvio. Ah, Colocar uma sim. cachoeira, uma coisa assim, você fala, Pronto. né? Mas eu tipo já isso. tinha pensado Ah, nessa questão, não, entendi. E aí, tá vendo? né? Seria dessa forma. Porque lá no laboratório eu botei umas imagens de paisagem, justamente para as pessoas se acalmarem um pouco antes Isso, da coleta, porque tem da gente que tem coleta, medo, né? fica E tal. tenso, né? Então fica ali, a pessoa fica ali ó, olhando e É. tal, querendo ou não, sem a pessoa perceber, Já dá a aquela pessoa acalma um acalmada. pouco. É. É. Lá na minha sala eu uso o som, né? Aquele som de Ah, pássaro, que é de muito mais cachoeira. Tem mais a ver. calmante do que a imagem. É. Isso. O som é. Geralmente, quando não tem um som, até para mim mesmo me direcionar ali durante a massagem, né? Eu sinto falta, assim. Então, eu acho Que que normalmente deve ser só som instrumental, né? E tal. isso, só o instrumento ou o som de pássaro, né? E essas coisinhas assim. Agora, na questão da visão, não rola tanto, porque, tipo, se for massagem, a pessoa tá de olho fechado, né? É. Geralmente tá, eu coloco a vendazinha no olho e tudo, a pessoa tem que. É mais auditivo mesmo. É um momento mesmo para você olhar para dentro de si, né? Meio que olhar para dentro. Meio uma meditação, digamos assim. Isso, exatamente. Não é pra pessoa estar olhando nada que tá lá. Então, assim, esse rapaz que falou em relação ao ventilador foi no momento de virar, né? Mas depois Aham. eu fecho o olho, então eu não ia ver mais nada. Mas, enfim. Agora, você falou isso, eu queria também uma curiosidade. Você falou, não, teve um rapaz que foi lá fazer uma massagem. Do seu público, é prioritariamente mulher. Quase não tem homem? Ou é menos, ou eu tô errado? Eu tenho um cliente homem de massagem, tenho um cliente homem de limpeza de pele. Porém, o meu público masculino é bem menor, né? Assim, bem menor, tipo 10%. Entendi. É bem menor. Mas eu tenho cliente Mas você masculino. percebe que vem crescendo, principalmente nessa questão Vem da crescendo. limpeza? Vem crescendo. Porque os Tanto homens estão limpeza muito. quanto massagem também. Também massagem Também. A limpeza de pele, eu acho que muitos homens hoje ainda não procura, porque talvez meu espaço seja muito feminino, né? Meu espaço não é feminino. É, rosa e Rosinha, tal. nananã, até porque eu já, né? Eu fui Não tinha pensado nisso, não. eu fui fazendo e quando eu vi tava assim, não foi uma coisa que eu pensei em fazer. Quando eu vi tava lá já, que aí vai botando as coisas, né? É isso. Mas eu acho que vem crescendo muito a estética para homens, né? Inclusive a harmonização facial. É um sucesso entre os homens. Os caras querem, achando- todos querem. Tô achando que tem alguém. Não, eu não. Eu não tenho essa Mas você sabe vontade que de tem ter o queixo quadrado. Tem não. uma duração, né? Tem, Não tem. é uma coisa Depois você tem que ficar, né, refazendo. refazendo. Exatamente. Não é uma coisa definitiva, não. Eu acho mal, velho, sinceramente. Eu acho que, por exemplo, você tentar se manter natural é uma coisa. Você tentar mudar demais a sua, eu acho. Mas foi por isso que eu te falei do começo, né? Quando a gente estava falando sobre esse assunto. Aí a minha estética é uma estética mais para saúde. Eu sempre achei que um corpo bonito é um corpo saudável. Eu não entro nessa onda de que você tem que estar inserido em Nos padrões, entendeu? Entendi. Eu acho que dá para ser feliz gordinha se você tá com seus níveis de Suas dosagens bioquímicas, seus hormônios e tal. entendeu? Acho que dá para ser feliz assim. Aham. Por exemplo, eu sou gordinha, mas a minha alimentação é melhor do que muita gente magra. Eu sou muito preocupada com a A sua alimentação é bem Eu sou preocupada desde sempre. equilibrada mesmo. Então, por isso eu tenho um problema de saúde, mas eu sou uma pessoa saudável. Né? Fica meio que... É um paradoxo. Mas eu sou muito saudável, você sabe, né? Sei sim. Os meus exames, as minhas taxas estão tudo certinha. Então, a minha questão de... Sua alimentação também é bem
Equilibrado, não vou nem equilibrada. regrado, é o equilibrada mesmo. Equilibrada. Oleaginosas e tal, você sempre mistura bastante. Isso, eu tô sempre pesquisando, né? Eu não vou muito pra onda de modinha, dieta da moda, eu sempre vou mesmo pra questão de saúde. Eu sou muito ligada a coisas as antigas mesmo, né? Aquela alimentação antiga, comida de verdade, né? Aham. Essas coisas ligado Menos industrializado menos possível. industrializado possível. Há muito tempo eu não uso esses, como é que diz? Condimentos. Condimentos, né? Que eu não posso, que é marca, né? Eu ia falar, mas não sei. Pode falar marca, qualquer Né? marca. Que Quase, caldo ninguém vê a quinó, gente. Não. caldo quinó, esses negócios assim, eu não uso. Então, há muito tempo já, não é de pouco, entendeu? Já é de muito tempo. Quando eu descobri a quantidade de sódio, a quantidade de Muito sódio. açúcar, entendeu? Absurdo. Que tem nos alimentos. Um pecado que eu cometo ainda, que eu sei que tá errado, mas que eu cometo, é a cerveja e a Coca-Cola. Que a Coca-Cola, às vezes, eu tomo. Você bebe Coca-Cola? Às vezes eu tomo. É mesmo? Não é sempre. Cerveja eu sei que você bebe. Então, Mas cerveja não faz mal. não faz sim. Mas é porque a artesanal é cara, então não é pra você ficar tomando assim direto, não dá. Mas eu acho que, né, era pra me estar tomando artesanal, mas enfim. Não, Coca-Cola realmente é complicado. É complicado, Agora, assim, se tiver, eu tomo. Eu não compro lá pra casa mais. Porque lá em casa eu já fui viciada em Coca-Cola durante um tempo. É mesmo? Uhum. Olha eu contando meus pecados. Eu e Humberto, quando a gente saía do trabalho, a gente nem falava um pro outro, vamos tomar Coca. A gente passava no posto de gasolina, que vendia, e já ia e comprava. Ninguém perguntava assim, você quer ou você não quer, não. A gente Já era certo. era automático. A gente comprava no sábado, tomava tudo de noite, no domingo a gente ia comprar mais. Entendeu? Eu aí... preciso controlar essa questão da refri. Eu também gosto muito. Gosto mesmo. Mas eu preciso controlar porque eu já tive cálculo renal, já tive crise e tal, então... Sempre o corpo responde, né? Não tem jeito. E aí, o que acontece? A gente não come fast food, a gente não pede pizza. Vocês são um casal que gostam de comida mesmo. Comida de verdade. E... Que dá trabalho pra fazer, né? Não, mas aí entra outro ponto. Também tem essa questão de você também gostar de cozinhar, porque... Não, mas eu não gosto de cozinhar. Não, sim, é impossível, sim. Porque você cozinha muito bem, velho. Não gosto. Eu já comi feijoada que você fez. Então, frango cozido, franguinho cozido. De madrugada. De madrugada, aquele franguinho da madruga. Então, assim, velho. Tem isso também, ter aptidão, pelo menos, né? Eu acho que é tipo assim, Vinícius. Eu acho que talvez, porque quando eu faço, eu confio que eu vou comer aquilo que eu fiz. Eu acho que é meio que isso. Quando eu como... Eu sei que em restaurante, me perdoe dono de restaurante, mas eu sei que nunca vai ser igual a comidinha que eu faço em casa. Em casa, tá. Entendi. Lá em casa eu não uso óleo de soja, entendeu? Eu uso manteiga, ou uso gordura suína, entendeu? Aí o meu azeitezinho eu sei qual é. E quando a gente vai comer na rua... A gente não sabe o que tem ali. Com certeza então, não é eu não gosto de cozinhar, mas por conta disso, eu comecei a cozinhar, entendeu? Entendi. Tá entendendo? Não é que eu goste. Aí, pelo fato de eu não usar caldo quinó... Mas você cozinha bem pra caramba. Obrigada pela parte que me toca. Se quiser fazer uma feijoada... Drinks também, eu lembro que a gente... aquele caipirinha de maracujá que você fez, top, velho. Nossa. Top, vamos marcar de novo. Já teve alguma situação meio inusitada, assim, lá no ateliê, que você fala assim, vixe, negócio estranho que aconteceu? Ou sempre foi bem tranquilo e tal? Teve alguma história, assim, meio fora da curva, meio cabulosa, assim, que você lembra que... Ou foi sempre... Algo que deu errado. Que deu errado, ou que você achou que ia ser uma coisa e foi outra. Ou cliente que você achava que ia ser... Sei lá. Gente, por incrível que pareça, não tem. Sempre foi... A minha rotina... Eu acho que talvez pelo fato de que você falou o seguinte, que os seus clientes acabam se tornando seus amigos, suas amigas. Então, acho que talvez seja tranquilo por conta disso. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão, porque eu vejo muita história, né?
Geralmente tem, que a pessoa comprou um produto, deu errado, aí foi usar, aconteceu isso e aquilo. Talvez isso não aconteça comigo porque eu testo tudo em mim antes. Então, Você é sua própria cobaia. e se der errado, vai dar em mim. E já deu, mas deu em mim, entendeu? Ah, entendi. Tá entendendo? De você colocar algum produto e ter alguma E da reação. reação já aconteceu há um tempo, logo quando eu comecei. E aí você teve que jogar o produto fora. Aí eu tive que jogar o produto fora. Entendi. Entendeu? Mas se fosse numa cliente, tinha dado, tinha acontecido. Entendi. Quando eu compro cera nova, eu testo em mim antes. Compro uma máscara de hidratante, uma coisa para o rosto, né? Faço em mim antes. Essa massagem que foi uma coisa nova que eu coloquei lá de modelagem, né? Eu fiz em mim antes. Então eu vi o resultado em mim mesmo, entendeu? E aí, assim, geralmente eu testo tudo em mim antes. Inclusive, eu tô com um aparelho novo que eu comprei agora, que é a vacuoterapia. Vacuoterapia? Vacuoterapia. Que aí eu peguei todos os acessórios e algumas coisas eu ainda não tô divulgando porque eu tô testando para mim ver o resultado. Entendi. Então talvez por isso não aconteça. Aquelas ventosas. Eu não trabalho com ventosa. Mas é uma coisa, é legal também. Dá resultado também. Dá resultado. Eu tenho Que não colegas tem cara que dói. É porque fica roxo, né? As na verdade, marcas nas costas do pessoal. Isso. Na verdade, a ventosa, ela meio que diz o que você comeu. É interessante. A ventosoterapia é uma coisa interessante. Porque o nível que fica a cor do hematoma Sim. é o quão você está intoxicado. Ah. Quanto mais escuro ficar, mais intoxicado seu corpo está. Não é interessante? Mas aí tem a questão da sangria, né? Que você coloca as agulhas, aí aquele sangue sai. Mas eu não trabalho, não, com a ventosa. Na verdade, eu teria que fazer um curso específico, mas não foi uma coisa que me interessou muito. Entendeu? Então, como... Quem sabe, né? Quem sabe lá na frente, mas no momento, assim... Eu vejo muito os atletas fazendo. É muito bom. Eu acho que é questão de alta performance, o cara tem que estar realmente... sem toxina e tal. Eu acho mas também tem a questão da dor, né? Porque a ventosoterapia trabalha a dor, trabalha o enrijecimento muscular. Entendi. Né? Então talvez seja mais um pouco disso também. Eu acho que eles talvez façam mais pela questão da dor mesmo. Aquele músculo que está muito cansado, entendeu? Tem essas questões. Mas é bem interessante. E a acupuntura você faz lá? Não, a acupuntura também. Mas também... Está envolvido nessa questão estética. Também está envolvido na questão estética, meio que da questão terapia, na verdade, né? Tem um biomédico que ele é especialista em acupuntura, TED, lá em Itabuna, que eu já fiz o convite para ele participar do podcast. Ele falou que vem. Vamos marcar. E ele é fera, velho. Né? Professor, palestrante, fera. Vamos ver. Vamos só ver a questão da data também, mas ele tem um podcast de acupuntura. Ah, que legal. Mas é justamente isso. Ele focou... Isso, exatamente. Né? É porque são tantos tratamentos que a pessoa realmente tem que direcionar. Porque senão a gente se perde. E a gente precisa ser bom em alguma coisa. A gente não dá pra gente ser bom em tudo, né? A gente estuda. Lógico, a gente tem que, né? Eu busco conhecimento. Como a gente falou da ventosoterapia, você soube falar e tal, mas não é algo que você Mas não é algo que no momento eu tinha coisas mais interessantes para me aprofundar, entendeu? Então isso aí ficou talvez para um segundo projeto, né? Ou terceiro, não sei se eu vou bem para esse lado ainda. Mas não foi algo que eu foquei, entendeu? Claro, normal, Aí é bem por aí. Rapaz, que papo massa. Eu gostei muito de esclarecer algumas dúvidas aqui É legal, né? De estética. A gente acaba quebrando também alguns preconceitos, né? Exatamente. Tirando umas dúvidas e tal. Fazendo propaganda do Ateliê Tavares. Que é importante. É isso aí. Sim, obrigado por ter topado participar. Eu que agradeço. Eu imaginava, eu sempre sabia que ia ser esse papo tranquilo, agradável. Você falou, tô um pouquinho, não sei como é que vai ser. Então, eu falei, velho. Primeiro porque eu tenho problema de aparecer, né? É tanto que meu Instagram, minhas clientes ficam o tempo todo falando, você tem que aparecer mais. É verdade, você realmente não aparece tanto no Instagram. No início mesmo, ninguém nem sabia que era eu lá no Instagram, só tinha panfletos lá e tudo, não tinha. Do espaço. Quando mandava fazer vídeo, eu fugia. Tinha cliente que botava o celular e eu tava fugindo. Então, assim, aos poucos eu tô meio que trabalhando, né? Eu sei Mas é estranho, né?
É estranho. Eu só topei dar seguimento ao podcast porque é um papo. Então eu esqueço dessas câmeras que estão aqui. Não esquece? É uma viagem, velho. Então, assim, eu só topei por causa disso. Porque se fosse pra eu estar aqui com o celular ou pra câmera, eu acho que eu não iria conseguir. Não, é complicado. É bem estranho. É bem estranho. E pra mim, a minha questão mais era a questão de eu me ver depois. Eu acho que eu tinha que fazer os vídeos e jogar lá e não olhar mais. E sabe? Pronto. Porque quando eu ficava me vendo, eu começava a ver um monte de coisa errada, um monte de coisa não. E aí depois eu não queria fazer mais. Hoje eu tô um pouco trabalhando meio que isso, né? Agora mesmo eu fiz uns 3 vídeos lá, coloquei. Eu achei bem mais leve pra fazer. Mas no início eu tinha... Então quando você falou pra gravar o podcast... Falei, ai meu Deus, esse negócio demora, fica 1h30, 2 horas, e eu vou ficar lá conversando. Então eu fiquei meio assim, né? Mas como eu sou uma pessoa que não gosta de fugir de nada. Topo os desafios. Quando é desafio aí que é melhor ainda. Então. Aí eu fui, né? Tô aqui. Obrigado mesmo. Gostei muito. Em breve a gente vai fazer esse podcast que já tava desde antes de acertado de fazer os 2 casais, que a gente só sai, a gente sempre sai em casal, eu, Otília, você e Humberto. Exatamente. Então a gente vai fazer esse podcast dos casais, pra gente dar risada, tomar vinho, tomar cerveja, resenhar aqui. Isso. Mas ainda tô organizando aqui como é que vai rolar. Né? Verdade. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E um brinde, né? Esse final.